Opa, estamos de volta. O programa do Noel. Quarta-feira hoje, né, gente? É quarta-feira. A cabeça aqui do velhinho não tá mais funcionando direito. Mas hoje é para ser quarta-feira. Estamos de volta ao programa do Noel. Ontem a gente teve um assunto muito bom, muito bacana. Estava aqui as duas advogadas, a doutora Eliane Bach e a doutora Elisângela. Deu muita pergunta. Gente, mas o que veio de pergunta para as meninas aqui responder, não deu tempo. Aí a gente pensou assim, poxa, a gente podia dar continuidade ao assunto. Tava muito bom, tava, né, o pessoal querendo tirar dúvidas. E ajuda, na verdade, né? Essas dúvidas, quando a gente tira, ela ajuda a gente, né? Correr atrás dos nossos direitos, que a gente às vezes nem sabe que tem. Então hoje eu fiz um convite especial para a doutora Camila. É para chamar a doutora Camila, né? Não, vamos dispensar o doutora, né, César? Apesar de ser formada em Direito, mestre, indo para o doutorado, tira o doutor, eu dispenso. Eu digo que toda profissão é digna. Sim. Então não não faz diferença, não. Eu dispenso o doutor, é Camila mesmo. Pronto, essa é das minhas, né? Já foi do meu jeito, já. Ficou mais fácil para mim, né, gente? Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo em ordem, César. Prazer estar aqui, né? Quem acompanha a Rede TV sabe que de vez em quando eu tô no Fala Vilhena com a Adriana, né? Então já é meio conhecida essa carinha por aqui, né? Já é de casa? Já é de casa. E o César também já é de casa. De vez em quando ele passa lá, tomar um café comigo, bater um papo, colocar as fofocas em dia, né, César? É, o tal do carteiro perturbava desde muitos anos atrás que eu já era carteiro. Você nem lembra, Camila. Era teu carteiro há muitos anos atrás. Vamos falar essas coisas, César. Não, né? Não, tem detalhes que a gente não conta. E o pessoal não chama mais de carteiro, né? Agora é conteiro, né? Só traz contas. Só. Ninguém escreve mais carta, gente. É só conta. Camila, seja muito bem-vindo. E a gente teve um papo muito bom ontem com a doutora Eliane e a doutora Elisângela. Ficou muita dúvida ali no ar, não deu tempo para atender o pessoal de casa, até já pedi para o pessoal começar a mandar as dúvidas agora, né, para a gente já ir adiantando. Se mandar no final do programa, não dá tempo. A gente vai dar uma ênfase maior hoje, claro que Previdência Social e tal, mas a ênfase mais um pouquinho para o lado do trabalho, né? Isso, César. Vamos lá, vamos começar a entender um pouco desse mundo, né? Isso. É porque, assim, a gente costuma separar direito do trabalho, direito previdenciário, direito discriminatório. E aí, o que poucas pessoas sabem é que a Constituição Federal, ela fala justamente com relação ao quê? A seguridade social. E seguridade social envolve trabalho, previdência, saúde. Sabe até aquele remédio que você pede lá no SUS? Está englobado dentro dessa questão de seguridade. E aí, hoje a gente vai falar, então, sobre seguridade social. Vamos dizer assim. Isso. Que aí a gente vai falar de direito do trabalho, né? Tem muita questão de direito do trabalho que não dá, eu digo que é um velcro, né? É até difícil separar o trabalhista do previdenciário. E eu sei que tem muita gente com dúvida trabalhista, viu, César? Ah, com certeza. Esse é um dos assuntos que mais rende, né? Porque tem algumas pessoas que elas não vão a um profissional. Então, deveria ir, mas aproveita o programa, vamos tirar dúvida então, gente. Manda aqui, aproveita que a consulta hoje é gratuita. Na verdade, sim, César. Eu vou ser bem sincero. O problema é que o pessoal tem medo de advogado. Gente, nós advogados não mordemos, não arrancamos pedaço, tá? A gente, pelo contrário, a gente gosta de receber vocês, de esclarecer dúvidas, né? Eu digo sempre que é um tempo que eu gosto. Eu uso muito as redes sociais, inclusive com esse condão, de poder desmistificar, porque assim, é muito ruim, porque no direito tem muito termo técnico, né? E aí eu não sou fã de ficar falando aquele que a gente chama de juridiquês, né? Ah, excelentíssimo, né? Ah, tá inépcia. E aí o cliente não vai entender nada, porque não é, né? O dia a dia dele. A DIB, a DER, né? A CTPS. Às vezes a gente fala até CTPS, que é a carteira de trabalho, e o cliente não sabe, sim, né? Sim. Então, assim, às vezes, por conta dessas palavras, acaba achando que o advogado é um bicho-papão. A gente não é bicho-papão, tá? Pelo contrário, eu sou uma que adoro bater papo. E se eu virar amiga, principalmente, aí eu sou espaçosa, sabe, Sérgio? Então, eu vou tomar café na casa, eu vou comer bolo,
se mora em sítio, eu vou lá colher umas verduras, Traz passar umas uma galinhas. tarde. Isso aí. Ganha umas galinhas, traz porco. Beleza. É das nossas então, né? Quando eu fazia a leitura dessa, não acontecia muito isso. Eu ganhava lá o pessoal, leva isso aqui e tal. Mas é a alegria que eles têm com a gente, né? O pessoal do sítio, eles são muito hospitaleiros, né? Chácara, sítio, parece que eles têm, assim, uma alegria muito grande quando a gente vai. Eu dava muito prejuízo por aí, velho. Mas na cidade também, sabe, César? Porque eu digo sempre assim, ó. Às vezes, por exemplo, o trabalhador tá lá, sofreu algum acidente de trabalho e não tem como sair, né? E nós, advogados, podemos fazer esse atendimento na casa do cliente. Então, às vezes, o cliente não precisa ir no escritório, não tá podendo sair, não tá podendo se locomover. Entre em contato com o advogado, né? O advogado vai até a casa, vai fazer o atendimento, Bacana. né? Não precisa ter medo. Sim, isso que você falou, Camila, é muito importante, porque às vezes realmente a pessoa não pode se locomover, né? Ontem até a gente teve um tema sobre isso, que era a perícia agendada, domiciliar. Domiciliar, a gente falou sobre isso, né? Era uma situação aí que muitas pessoas não sabiam, mas se tiver essa necessidade e tendo como comprovar a necessidade, o médico perito vai à sua casa. A gente falou sobre isso ontem. Mas você falou sobre redes sociais, eu já vou logo lhe perguntar. Tem umas pessoas, né? Que estão aí afastados pelo INSS, estão recebendo benefício, estão, né, recebendo ali, mas costumam, digamos, aparecer demais na rede social. Pode dar problema? Depende do conteúdo que é postado? Vamos lá, César. Eu acho que você andou bisbilhotando no Instagram, porque eu tenho até um destaque sobre isso lá no Instagram, né? Que eu fiz um story e fiz um destaque. Não só no previdenciário está problema, viu, César? Presta atenção aqui, você que é trabalhador, você que é segurado. Vamos começar falando com os trabalhadores, César. Rede social, gente, é para ser usada com cuidado, tá? Já vi processo trabalhista que o funcionário não estava satisfeito com a empresa e ao invés de chegar no gerente, de chegar no empregador e falar assim, olha, eu não estou contente com isso, foi para a rede social e ó, malhou a empresa. Por que a empresa não presta? Por que não me dá um caminhão para trabalhar? Por que não sei o quê e não sei o quê? E o patrão viu isso na rede social. Ixi, lascou. Né? Ou teve uma conduta perante a rede social que comprometeu a imagem da empresa. Resultado? Ganhou uma justa causa, né? Procurou, né? Procurou, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí, quem é trabalhador que tem ali, que está na empresa direta. Agora, quem está afastado pelo INSS, mais cuidado ainda, gente. Por quê? Hoje em dia, muito pouca gente sabe, mas eu vou até tomar a liberdade de falar assim, desse aparelhinho aqui que a gente tem, né? Sim. Eu tô aqui, por exemplo, agora na Rede TV e qualquer pessoa que quiser rastrear o meu celular vai saber que eu estou na Rede TV nesse momento, vai saber o trajeto que eu fiz para chegar até a Rede TV e vai saber ainda que horário que eu saí de casa e que horário que eu cheguei, ainda que meu localizador de celular esteja desligado. Exato. Então, hoje, isso, inclusive, é utilizado como controle de jornada, viu, César? Sim. Olha só que coisa interessante. Nós temos lá no Correio esse controle. Tem um GPSzinho lá no nosso equipamento. Ah, tá vendo? Então, eu não preciso. O celular é o maior fofoqueiro de todos os tempos, eu brinco, né? Então, o que acontece? Às vezes, eu estou afastado pela Previdência. Se eu estou dizendo que eu não tenho condições de trabalhar, como é que eu vou ter condição de viajar? Ou se eu sou funcionário da empresa e digo que estou doente, apresento um atestado, como é que eu vou aparecer lá na praia? Lá na balada também, né? Isso tem sido, assim, indiscutível, né? Sim. Então, o que a gente aconselha? Se você está doente, respeite realmente o seu atestado. A única exceção que a gente diz, César, é quando a gente tem alguma doença, por exemplo, de trato psicológico que o médico recomenda uma viagem, que no tratamento é recomendado que ele se retire daquele local, que ele tenha mais questões de lazer, mas isso vai estar no laudo médico, então o funcionário está amparado. Agora, quando ele não tem esse laudo médico dizendo isso, se ele está de atestado e começa a aparecer em festa, em balada, você pode ter certeza que a justa causa é certa, né? Porque aí fraudou. Estranho, né? Fraudou no mínimo atestado. estranho, né? E aí, com relação ao INSS, eu vou contar um segredo para vocês. Eu já tive um processo em que o INSS, ao contestar a ação, pegou fotos do Instagram e pegou o meu cliente na academia
malhando, Olha aí. né? E colocou no processo, falou Todo assim, seu bonitão lá. juiz, olha, ele tá dizendo que nem capacitado, mas tem que ir pra musculação, tá lá todo musculoso, né? Por sorte, o meu cliente era um cara bem informado e tinha um laudo médico dizendo que a musculação fazia parte do tratamento médico. Olha aí. Agora você imagina a seguinte situação, César. Eu digo que eu tô lá com um problema na coluna que eu não posso levantar 5 quilos de arroz. E aí eu apareço na academia malhando e a recomendação, não tem recomendação nenhuma no tratamento médico. O que vai acontecer? Se o INSS descobrir, o benefício vai ser cessado. E o que é pior, nesses casos de fraude, provavelmente o INSS acaba ingressando com uma ação para poder receber os valores que ele pagou de benefício. Desde o início. Desde o início. É. Então, pessoal, cuidado com rede social, tá? Aí, algumas pessoas vão usar de malandragem e falar assim, então agora eu vou pegar testado, mas quando eu pegar testado, eu não vou ficar nas redes sociais, né? Só que não se esqueçam que tem a rede social do coleguinha e não se esqueçam, né, que hoje em dia o celular é praticamente um rastreador. Então, por onde você passar, você vai deixar rastro e dependendo do pedido de quebra, dependendo da situação que acontecer, vai contar a real situação. Então, se tá de atestado, vamos cumprir a risca, gente. Não vamos burlar o sistema, né? A gente pede tanto, né? Por honestidade, né? Por honestidade, por justiça, né? Para que todo mundo tenha o direito ao amparo social, mas para isso a gente também tem que fazer a nossa parte, Exato. né? Então, quem tiver curiosidade também de saber mais sobre o assunto, acessa lá no Instagram, @dra.camiladomingos, na aba de destaque, tem lá um destaque, acho que está como novidades, mídia e INSS. Nesse destaque aí, eu explico certinho o porquê do cuidado, né, de redes sociais e INSS. Muito bom. Camila, só complementando, né, porque isso já aconteceu e eu já presenciei situação dessa, do empregado, né, do funcionário estar afastado e ter uma certa frequência no local de trabalho. Se ele está afastado, se ele está de atestado, a lógica é que ele não vá ao trabalho, né? Até porque provavelmente vai atrapalhar os outros que estão lá, né? Se precisa ir lá, você vai. Apresenta o que você tem para apresentar, que seu chefe pediu, mas vai embora, né? É isso mesmo, não? César, é bem isso, tá? E aí eu vou aproveitar, vou aproveitar seu gancho e já vou dar uma dica muito importante para quem está afastado pelo INSS. Muitas pessoas não sabem disso, mas quando você está afastado do INSS, você corre o risco de ganhar uma justa causa em alguns casos. Explico melhor, tá? Por exemplo, eu passei pela perícia do INSS. Quando eu passo pela perícia, se foi prorrogado o benefício, eu tenho que levar o papel do INSS dizendo que meu benefício foi prorrogado. Eu tenho que informar a empresa. Se o benefício foi cortado, né? Eu tenho que informar a empresa que o benefício foi cortado. E aí, se eu estiver recorrendo administrativamente, eu levo um protocolo dizendo que eu estou recorrendo da decisão do INSS, ou se eu tiver com um advogado, o advogado faz uma cartinha para eu apresentar na empresa. Porque se eu tiver o auxílio cortado e não me informar a empresa e não comparecer no trabalho dentro de 30 dias, a empresa pode dar uma justa causa. Primeiro ponto esclarecido. E essa situação dos 30 dias vai correndo faltas, não é isso? Tipo, você, não é esperar os 30. No outro dia já é importante procurar isso? Exatamente. No outro dia já é importante. Saiu o resultado da perícia, já comparece na empresa, Sim. tá? E recebeu alta do INSS, gente, comparece na empresa. Você tem que avisar que você está recorrendo, tá? Porque a empresa também tem direito a fazer um exame de retorno ao trabalho para saber se você está apto ou não para voltar ao trabalho, né? E aí a pergunta do César foi a seguinte: o funcionário está lá de licença médica, nem que seja 15 dias, às vezes é um período curto, né? Sim. Mas ele vai lá pro local de trabalho. Isso é um risco para empregado e para o empregador, né? Exato. O empregador estava ali falando assim, empregado tá frito, né? Mas cuidado, empregador, porque pode sobrar pro seu lado também, Sim. né? Sim. Por quê? Porque às vezes você fez o afastamento, o funcionário está ali. O funcionário, ele pode não estar exercendo a função, mas se acontecer alguma fiscalização e ele estiver ali, a multa é certeira para os dois. Para você explicar que focinho de porco não é tomada, gente, é muito complicado.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O funcionário, quando está longe da empresa, tem que aparecer estritamente para prestar informações ou quando a empresa solicitar a presença dele, né? Porque às vezes, César, o que acontece? É natural isso. Você está acostumado ali no trabalho e você está ali batendo um papo. Primeiro, você desvia a atenção de um colega e pode causar um acidente de trabalho. Segundo, é automático. Você tem um problema de saúde, mas você vê o colega pegando um peso, quando você vê, você já está lá pegando peso junto porque você está pensando no colega. Então, para não correr risco com relação a benefício, essas questões, a gente recomenda que não compareça no local de trabalho, a menos que seja solicitado. Sim, né? sim. E até mesmo que esse tempo que ele está lá de atestado é para ele usar para tratamento médico, que no caso é repouso, fisioterapia, medicação, dependendo aí do que o médico falar que... Academia, se for o caso. Exatamente, academia, se for o caso, né? Exato. E aí, César, tem até uma questão muito interessante que um médico até de renome nacional estava conversando comigo essa semana, a gente trocou uma ideia. Ele é reumatologista. E aí tem doenças reumatológicas que elas não aparecem no exame e elas são descobertas simplesmente por sintomas clínicos. Então, você olha na pessoa, você acha que a pessoa é normal, mas ela não consegue desenvolver as atividades, né? E aí ele perguntou o que fazer com essas pessoas, porque como é que você vai dizer? Qual prova? E geralmente, nessas doenças que são reumatológicas, o tratamento é justamente tratamento que envolve, né, a academia, a psicoterapia, que envolve lazer. E aí, como é que você explica isso? Né? Tem que ter os laudos, né? Tem que ter os laudos. Então, né, gente, tá afastado? Dá um tempo. Eu sei que é difícil ficar longe, né, do trabalho, né? Mas é aquele tempo que você precisa para se recuperar. A intenção, quando a gente se encosta pelo INSS, né? Eu vou usar termo aqui que a gente ouve no dia a dia, tá, gente? Sim, tem alguns colegas advogados que falam assim, a Camila tá falando encosta e não é encosta, é afasta. Não, se eu falar afasta, eu sei que quem tá do outro lado não vai conhecer. Então é encosta. A gente costuma encostar pelo INSS. Então, vira encosto. Igual eu. Me encostei pelo INSS. Por quê? Porque eu preciso de tratamento. Sim. E se eu estou recebendo dele, então eu tenho que fazer meu tratamento. E quando eu tiver apto, né, eu posso. Retorna ao trabalho. Detalhe interessante, César. Vamos supor que o médico me deu lá 2 anos e que eu consegui 2 anos de afastamento no INSS. Mas dentro desses 2 anos, o meu médico disse que eu estou bom para voltar a trabalhar. Eu mesmo posso ir ao INSS e pedir a minha alta para voltar a trabalhar. Né? Vai fazer os exames, né? Vai pedir alguns exames, é isso? O médico lá, alguma coisa. Fala, quero trabalhar, faz o ASO, né? E isso faz o ASO de retorno ao trabalho, dando apto, volta a trabalhar, né? E acontece, né? Acontece até porque, Camila, a gente sabe que é assim mesmo. Nós não temos médico perito em Vilhena. César, calma que isso é uma questão temporária. É mesmo? Tomara Deus. É tipo assim, temporário de 10 anos, menino? Não, né? Não. Vai melhorar? Calma, César. Assim, ó, deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Existe um projeto piloto do INSS que são perícias online, porque hoje a gente não tem como sustentar realmente todos os peritos. A gente teve concurso agora para o INSS, mas para servidor e não para perito, né? Então, o que o INSS fez? Com essa falta de médicos peritos, ele implantou um projeto piloto que chama Perícia Médica online, que é por telemedicina. Como é que funciona? Qualquer perito de qualquer lugar do Brasil, pode ser lá de Salvador, pode ser do Rio Grande do Sul, né? Ele entra em contato com o segurado, e aí tem que ter um local, claro, com um equipamento de filmagem, e aí uma enfermeira do trabalho ou alguém que seja da área da saúde que vai orientar os movimentos que tem que ser feito. E aí esse perito avalia a pessoa via online. Para quem não sabe, inclusive a agência de Ji-Paraná é uma das agências que foi contemplada com esse projeto piloto. Olha aí, que maravilha, né? Isso ajuda muito. Então a gente ainda tem esperança. A gente precisa de ajuda, né? A gente sabe que os políticos estão aí tentando e tal, mas não consegue. E tem tanta gente que está encostada sem receber, né? Porque só vai receber a partir do momento que faz a perícia, né? Exatamente. Eu tenho 1 ano e meio que eu estou afastado,
do INSS, eu não estou recebendo enquanto não fizer perícia. Exatamente. Enquanto não fizer perícia, nada feito. E como é que paga as contas? Vem o retroativo depois, né? É. Lembrando assim, né, César, que a gente tem que ver essa questão assim. Quando eu me afasto pelo INSS, eu não estou recebendo por demora da análise. Se o INSS está demorando 90 dias, passou 90 dias que você pediu o seu pedido de afastamento lá, e o INSS não te deu uma resposta, você já pode entrar judicialmente porque é entendido como se fosse uma negativa, Sim. né? Agora, se é porque está pendente de análise, você também tem que entrar judicialmente, o que não pode ficar sem receber. Eu tô falando de mim, mas na verdade são a grande maioria da população que está esperando uma perícia está passando por isso, não tem dinheiro para pagar as contas. Depois vem o retroativo, mas os juros de cartão, os juros de, né, não chega. O dinheiro que você vai receber não paga. César, então eu vou te contar um negócio muito legal. Quanta coisa boa para nós. Mas essa é boa mesmo. Que bom. Tá? Testado e aprovado. Método científico comprovado, Maravilha. né? Conta para nós. Olha só, a gente está acostumado a falar em entrar com ação contra o INSS, né, César? Para poder implantar benefício, para conseguir aposentadoria. Mas a gente não está acostumado com um tal ser humano chamado dano moral. Dano moral, que é um nome bonito, né? O nome chique, é o primo chique da família, tá. É aquilo que a gente chama de indenização, né? Por exemplo, se eu sofro um acidente, eu entro lá com um pedido de indenização, que é uma reparação pelo dano que eu sofri. Sim. O que muito pouca gente sabe é que os tribunais têm entendido que cabe indenização contra o INSS. Por demora de análise de benefício, por demora de implantação de benefício, por cessação indevida de benefício, né? Inclusive por atos que ocorrem dentro do momento da perícia, seja ela ainda que na via administrativa ou judicial. E aí, ninguém entra com ação de dano moral. E o dano moral, ele tem sido praticamente certo nos tribunais. Olha só. Porque olha só o que o César acabou de falar para mim. Faz um ano, o cartão está acumulando. Nesse ano, como é que o César está vivendo? Ele está vivendo com certeza com a ajuda de algum vizinho, com a ajuda de algum amigo. E aí você tem como comprovar esse dano que você está sofrendo. Um dano que não deveria ocorrer. E aí os juízes têm arbitrado indenizações que começam de 5 mil para cima, dependendo do caso concreto. Então, quem teve aí, que demorou para implantar benefício, né? Que demorou para ter análise, que teve o benefício cessado indevidamente, procura um advogado para entrar com ação de dano moral. Uma ação de dano moral bem feita, né? Eu digo, ajuda muito, vai reparar um pouco do prejuízo. Lembrando que tem prazo de 3 anos para entrar com essa ação, desde o ocorrido, né? E lembrando também que você tem que comprovar esse dano. Não adianta ir lá no oba-oba, que também não vai dar certo. Se tiver outras fontes de renda, talvez já não dê, né? Se tiver, na verdade, assim, se tiver outras fontes de renda, você já se complica, né? Porque quando você tem outras fontes de renda, quer dizer que você estava apto para o trabalho de alguma forma, né? E aí a gente tem que ver o que é que aconteceu, porque às vezes você não estava apto para aquela função, mas poderia ter sido reabilitado ou readaptado. Então a gente tem que tomar cuidado. Que foi o meu caso. Eu sou reabilitado, né? Readaptado, não sei qual é o termo agora. Você é readaptado, Me trocaram de lugar, gente. Esse é o termo. Me trocaram de lugar e aí eu saí, era carteiro, o pessoal de casa me conhece, sabe que eu era carteiro e fui para o atendimento, né? Deu aí uma diminuição salarial, essas coisas tudo. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Papo, né? Não, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu sou readaptado de função por conta de alguma doença ou de acidente que deixou sequela do trabalho, né? Tem alguns benefícios que eu não posso perder, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim, sim. E ontem até a gente comentou um pouquinho sobre essa situação da redução da capacidade laboral. A gente vai para um pequeno intervalo, já voltamos. Não saiam daí, o papo tá bom. E
o churrasco é uma das grandes paixões do brasileiro, isso não se discute. Mas o que é discutível é a qualidade de um bom churrasco. E o melhor churrasco de Vilhena e região você só encontra aqui, na Churrascaria Paiolo. Todos os dias oferecemos cardápios variados no rodízio e no buffet livre, acompanhados de deliciosas sobremesas e feijoadas aos sábados. Também realizamos entregas de marmitex. E agora, o nosso espaço, que já era amplo e agradável, está totalmente climatizado para melhor atender você e sua família. A Churrascaria Paiolo fica localizada na Avenida Celso Mazzutti, no pátio do posto Cimarelli. Churrascaria Paiolo, a nossa família sempre de portas abertas para receber a sua família. Volta às aulas é no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. E tem oferta no Irmãos Gonçalves. Aproveite! Leite UHT Integral Toia 1 litro 4,68. Coxas e sobrecoxas congeladas Friato 7,98 kg. Cebola 4,98 kg. Repolho 3,89 kg. Uva Benitaca 10,98 kg. Só tem quinta para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes é na Volta às Aulas Irmãos Gonçalves. Eu sou o Nilson do Chaveiro Vilhena, trabalhamos aqui no Chaveiro Vilhena há longas datas, né? Eu e a minha família, o Eduardo, o Gustavo. Aqui nós confeccionamos chaves desde carro, casa, cofre, caminhões, cadeados, né? Chaves eletrônicas, temos vários modelos de chaves, né? Quando necessitar de um chaveiro, lembre, estamos aqui para te ajudar. Às vezes a pessoa perde a chave da casa, fica impossibilitada de entrar. Nós temos condições de ir até lá, abrir a porta da sua casa e fazer uma nova chave, mesmo que você não tenha nenhuma chave. Também temos condições de fazer chaves eletrônicas, as melhores do mercado, né? Fazemos desde chaves simples do seu veículo até a chave canivete, a chave eletrônica, que é uma tecnologia mais avançada, né? Estamos aqui para melhor lhe servir. Estamos situados aqui na Avenida Paraná, esquina com o semáforo da Avenida 34. Chaveiro Vilhena, 3321-1762, 8477-0705. Chaveiro Vilhena, um amigo à sua disposição. A sua confiança é a nossa chave. Você conhece a Arla Norte? Hoje eu quero te apresentar essa empresa, a primeira fabricante de Arla 32 de Rondônia, e é aqui de Vilhena. E não é só isso, fabricante também de vários outros produtos. Olha só. A Arla Norte é fabricante do Arla 32. É a abreviação de agente redutor de líquido automotivo, fabricando o balde de Arla 32, Arla granel e envasilhado. Além do Arla 32, também é fabricante de aditivo para radiador, concentrado 1000 ml e 20 litros. Também o completa radiador, água desmineralizada e o Arla Test, que serve para avaliar a qualidade do Arla 32. E agora também com uma novidade, a linha Patriota Construção Civil, hipermeabilizantes e plastificante, contando com uma equipe especializada, laboratório próprio, para que assim possa levar o melhor produto a seus clientes. Para conhecer mais os produtos da Arla Norte, acesse nosso site arlanorte.com.br ou as nossas redes sociais. Arla Norte, qualidade e responsabilidade. Olá, meu cliente, vim falar da Rede América, a rede de postos que mais cresce em Vilhena. Eu vou te dar um exemplo, eu aposto que tem uma unidade pertinho de você. Se o seu trajeto é Marechal Rondon, temos a unidade Cinta Larga, com combustível 100% Ipiranga e um ótimo atendimento. E para você que estiver passando pelas avenidas Nasser com a Curitiba, temos um posto de qualidade, o América 1. Vem para cá. E indo para o centro temos o Posto América 2, ali na Major Amarante. Olá, meus amigos, sou o Marcelo da Rede de Postos América. Estamos convidando vocês para conhecer uma de nossas unidades na Avenida Paraná. É isso, meninas? Vem! Temos também o Posto América 4, de frente da garagem da Eucatur. Para você que é morador do Quinto Beck, não esquecemos de vocês. Estamos com a unidade 5, em frente à praça.
E para você que gosta de tomar aquela cervejinha gelada ou uma Coca-Cola, temos também porção da melhor qualidade. Venha para o Posto América 5. Meus amigos, temos também uma grande novidade para você. Temos o Posto América 6 na Avenida Rondônia. Dando uma passadinha por lá, faz uma visita para nós. Você quer abastecer seu veículo com combustível de qualidade e um ótimo atendimento? Você passando aqui pela Avenida Paraná com a Celso Mazuti, você encontra o Posto América BR. Venha para cá. Rede América, sempre perto de você. Opa, estamos de volta, O programa do Noel hoje está animado, né, gente? De novo, né? E eu tenho trazido mulheres aqui, as mulheres conversam igual eu, né, gente? Eu converso bastante, elas conversam também, isso é bom, né? Se é um programa de entrevista, tem que conversar, né? Ruim é chegar aqui, a pessoa ficar quieta, não fala nada. Mas tá aqui a Camila, que ela tem uma autoridade para falar sobre o assunto, vocês viram, né? Conhece bem o assunto. Eu só vou apresentar, tá? Eu só vou dar uma boa noite pro meu colega aqui, meu parceiro de WhatsApp, tá? É novo aqui, tá estreando. Lucas, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, César, boa noite a todos, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, doutora, tudo bem? Noite. Você veio se divertir aqui, Lucas, com nós? Vamos lá, né? Vamos botar aí os sorteios, participem, mandando mensagem aí, suas perguntas também. Show, tá aí, é isso mesmo, Lucas. O Lucas tá ali para anotar o telefone de vocês, pessoal, porque a gente, ao final do programa, a gente vai fazer aquele sorteio do Vale Compras lá da Frutaria Menezes, no valor de R$100. Todos os telefones que foram mandando mensagem ali, mesmo que seja áudio, a gente não consiga ouvir, mas a gente vai anotar o telefone, tá? Não se preocupa não que você vai participar do sorteio. Ao final do programa, sorteio de R$100. Falhou a voz aqui. Tava cantando até agora. No banheiro, né, gente? Porque cantar por aí não pode. No final do programa a gente faz aquele sorteio da Frutaria Menezes, que o Fabrício e o Albertino trouxe aqui no início do programa falando sobre isso. Participou, fez uma pergunta, deu um oi, boa noite, o Lucas já anota o telefone ali e vai participar do sorteio. Já a gente volta para conversar com o Lucas, que eu já sei, dei uma olhada ali, tem muita pergunta já. Mas vamos continuar aqui com a Camila, né, Camila? Essa questão de doença ocupacional, como é que é isso? É acidente de trabalho, não é? Tem algumas que são? Como é que funciona? Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, todo mundo logo pensa, caiu, quebrou a perna, bateu a cabeça, bateu o caminhão e morreu. A gente pensa logo no acidente, porque o nome é bem, né, específico, acidente de trabalho. E a nossa associação é a isso. Acontece que dentro do direito a gente tem aquilo que a gente chama de típico e atípico. Típico é aquilo que a gente chama de normal, né? Aquele ser humaninho normal. E atípico é aquilo que foge da linha, né? Aquele que gosta de ser o ponto fora da curva. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente vai ter essa questão dessa diferença. Do acidente típico, que é aquele cair, né? Por exemplo, você está aqui entrevistando alguém, né? A cadeira quebra. Um acidente de trabalho, sim, né? Porque não revisaram a cadeira do jeito que deveria antes, por exemplo. Eu tô devendo. Ou eu tô lá trabalhando, né? Numa máquina, corta um dedo, né? Isso é um acidente típico de trabalho. Agora, tem, né, algumas doenças que elas se equiparam a acidente de trabalho, se equiparam a um acidente, por quê? Porque são doenças ocupacionais. Que são doenças que são causadas pelo trabalho, né? Sim. Ou agravadas. Lembrando, elas podem ser causadas ou agravadas. Então, um exemplo de doença que pode ser causada. Bancário tem muito isso, quem trabalha no correio também. Ixi, nem me principalmente fala. No caixa. Ler-Dort, né? Que é uma doença que geralmente quem adquire ela, quem fica ali muito tempo no computador, né? Sim. Então, esse é um tipo de doença ocupacional que advém do trabalho e, portanto, se equipara a acidente de trabalho. Bom, quando é que eu tenho uma doença que pode ser agravada? Todo mundo, tá? Isso é específico. Todo mundo um dia vai ter uma degeneração lá na coluna, ou seja, a coluna vai ficar gasta e vai chegar osso no osso, né? Porque todo mundo vai ficar velho. A única certeza que a gente tem é essa, né? Se não morrer cedo, vai ficar velho. Acontece que esse desgaste, geralmente, vai começar a acontecer lá pelos seus 50, 60 anos. No entanto, tem trabalhos que a postura contribui para que isso ocorra bem antes dessa idade. Então, por exemplo, com 30, 35 anos, você começa a ter esse desgaste que vai te causar uma hérnia de disco e automaticamente
Se foi agravado pela postura do trabalho, ou seja, por falta de uma cadeira adequada, por falta de alongamento, por falta de todo um aparato, automaticamente vai ser considerado acidente de trabalho. E aqui eu faço um adendo muito importante. Por que que a gente fala que essas doenças que são equiparadas a acidente de trabalho, né, elas têm que ser tratadas com cuidado? Porque não basta que eu diga que eu tenho Ler-Dort, que é do trabalho. Para que ela seja equiparada a uma doença do trabalho junto à Previdência Social e que me garanta um benefício que a gente chama de B91, que é o auxílio acidente, né? Eu tenho que ter um documento chamado Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, se eu fui ao médico, o médico falou assim, olha, Camila, você está com LER, você está com tendinite, é por conta do uso do computador, a primeira coisa que eu tenho que pedir para o médico é o seguinte, doutor, o doutor pode me dar um laudo dizendo que isso é decorrente do trabalho? Se o médico falar que você, inclusive, tem que se afastar, você vai apresentar esse laudo para a empresa e vai pedir a emissão desse comunicado. Porque se você não pede a emissão, quando chegar lá na perícia médica, o INSS vai entender isso como auxílio-doença. Tá, Camila, e qual que é a diferença de auxílio-doença e auxílio-acidente? Não vi diferença nenhuma, vou ter que passar por perícia do mesmo jeito. A diferença é que quando eu recebo um auxílio-doença acidentário, que é decorrente ou de um acidente típico, como a gente explicou, caí e machuquei, né? Ou de uma doença ocupacional, eu gero a estabilidade quando cessa o benefício. Sem contar que quando eu recebo esse benefício, eu também tenho que ter a obrigatoriedade do meu patrão continuar depositando o meu FGTS. Diferente do auxílio-doença, que é uma doença que não tem nada a ver com o trabalho. Se ela não tem nada a ver com o trabalho, quando o funcionário volta, ele pode ser demitido. Claro, lembrando que a empresa tem que tomar cuidado para não ser um ato discriminatório, tipo assim, olha, eu estou demitindo porque você ficou afastado do trabalho, então, para mim, você não serve. Então, se for ato discriminatório, é inválida essa demissão. Mas, vamos supor, voltou ao trabalho, você pode ser dispensado a qualquer momento, sem o direito da estabilidade. E durante esse período também o FGTS ele não fica sendo recolhido, né? Então, essa diferença é muito importante. Sim. Por isso, a CAT é um documento primordial. Camila, a empresa não quis emitir a CAT. Você consegue emitir, eu falo a CAT, né? Mas é o CAT, o correto, que é o comunicado, sim, né? Sim. Então, assim, o CAT, se não for emitido, você mesmo consegue, pelo portal do meu INSS, emitir o CAT e pedir para que o médico assine, tá? Ele é muito importante. Lembrando que se a empresa discordar desse comunicado, e aí tem uma coisa que as empresas não sabem, César, e já que aqui a gente está para ajudar todo mundo, exato, né? É que a empresa ela pode contestar a CAT quando ela é emitida. Tem um procedimento feito junto ao INSS e ela pode contestar, e se a contestação for aceita, automaticamente anula, e aí esse funcionário vai receber apenas o auxílio-doença e perde o direito à estabilidade, tá? E aí, mais uma dica. Geralmente, quando a gente sofre acidente de trabalho típico, né? Por exemplo, tô lá na serra, cortei o dedo, não é que porque eu estava na serra e cortei o dedo, que o técnico de segurança do trabalho da empresa ou a própria empresa já vai emitir a CAT. Não. Primeiro vai ser feita uma apuração de como o acidente ocorreu, para saber o seguinte, se foi desatenção do funcionário, se, por exemplo, o funcionário recebeu treinamento para operar a máquina do jeito X e ele estava operando do jeito Y no momento do acidente, não vai ter comunicado de acidente de trabalho, porque ele assumiu o risco ao fazer diferente. Tem EPI também, né? Exatamente. Inclusive, César, recusa de uso de EPI. Não utilização correta de EPI leva a justa causa, viu? Sim, é importante, porque às vezes o cara tá lá. EPI é equipamento de proteção individual, é isso? Exatamente, é a proteção de segurança. O que acontece? A gente está acostumado a ouvir falar de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas ou as Leis Trabalhistas, né? Sim. Só que o direito do trabalho, ele não está preso só aí. Por exemplo, para
empregada doméstica, eu tenho uma lei complementar. Então, não vale só a CLT. O trabalhador rural, eu tenho a lei 5889, portanto, não vale só a CLT. Aí eu tenho direitos que são invioláveis e fundamentais, que estão lá no artigo 7º da Constituição. E aí existe um negócio que ninguém sabe, ou muito pouca gente observa, que chama norma regulamentadora. O que são essas normas regulamentadoras? O que eu preciso para um ambiente de trabalho saudável e seguro, né? Então, lá vai ter a regra de como eu uso o capacete, de quando que tem que ser pago insalubridade, de quando tem que ser pago periculosidade, né? Quais são as profissões e os riscos dela, quando que eu tenho que ter treinamento para exercer uma determinada função ou não. E aí, vocês não vão ver isso, vocês não vão ver um livrinho disso lá na empresa. Mas tem algumas empresas que tem um mapinha bonito lá na parede, chamado mapa de risco. Acho que lá no Correio tem, né, Com César? certeza, obrigatório, né? Exatamente. O E-Social, né, passou a exigir, mesmo que empresas pequenas, né, se não tem o risco, que pelo menos tenha a declaração, então, do engenheiro e do técnico de segurança, dizendo que não é necessário essa documentação. Mas o E-Social hoje exige essa complementação. Então, lá nesse mapa de risco, você tem, por exemplo, o setor lá de carga e descarga. Qual que é o risco dele, o risco de acidente, qual que é o equipamento que você tem que usar para poder proteger. Então, quando o empregador vem e fornece esse equipamento, fornece essa questão para ti, ensina como usar o equipamento, e você não usa, ele pode te advertir e pode te dar justa causa, porque você está colocando em risco sua vida, mesmo com o patrão tendo feito tudo certinho. E dá uma isenção para ele, né? No caso de um acidente, né? Pô, tá aí o equipamento. Tava usando? Não. Pô, por que não tava? Aí você pode se enrolar. Exatamente. E aí vale dizer uma coisa, viu, César? E agora a dica de novo para os patrões, tá? Tem muito patrão que dá lá um capacete quando o cara entra na empresa. Aí passa 10 anos que o cara tá trabalhando na empresa, o capacete é o mesmo capacete. Gente, equipamento de proteção, ele tem prazo de validade e ele tem que ser respeitado. De tempos em tempos tem que ser trocado. Vamos supor, tô lá na empresa, trabalho numa construtora, tô com o capacete, sofri um acidente. Não é porque o funcionário tem um termo lá assinado que ele recebeu o capacete, não é porque ele estava usando o capacete, não é porque ele fez igual o treinamento mandou que a empresa vai estar isenta, se esse capacete estiver vencido. Então, empresa, cuidado. Também, né? Assim, eu acho que os patrões, eles têm, né, que tomar muito cuidado também, né? Porque, igual você falou, o equipamento tá lá, mas tá vencido, não tem valor nenhum. Assim, enrola do mesmo jeito, patrão. Na verdade, é assim, César, é que a gente costuma falar muito, tanto para o segurado, né, e quanto, né, para o trabalhador, mas a gente esquece muito das empresas. E aí, é um dos cuidados que, inclusive, as empresas têm que ter com relação a tudo, não só a proteção do trabalhador, mas com relação também ao afastamento do trabalhador do ambiente do trabalho nos casos de doença, né? Porque muita empresa não sabe, por exemplo, que existem casos que, às vezes, ela tem que ficar pagando o salário do funcionário até que o funcionário tenha uma resposta do recurso dele junto ao INSS. Então, as empresas hoje, elas precisam se inteirar não só das normas trabalhistas, mas também daquilo que a gente chama de previdência empresarial, que é uma forma, inclusive, da empresa se isentar de problemas futuros. E futuras indenizações aí, né? A gente estava falando sobre acidente de trabalho, e aí tem aquela pergunta, ida e volta ao trabalho. Tá dentro do acidente de trabalho, caso aconteça? Até essa semana passada tivemos um caso, uma moça que estava ali na Paraná e sofreu um acidente, ela estava indo para o serviço ou voltando do serviço. Como é que funciona isso? É assim mesmo? É acidente de trabalho? É considerado? Não é só dentro da empresa, não. Se tiver uma ida e volta, é isso? Exatamente, César. E aí eu vou fazer um esclarecimento que gerou muita dúvida com a reforma trabalhista de 2017. Antigamente, a gente tinha o tal do deslocamento de percurso, que era uma remuneração que a gente ganhava, que era o tempo que a gente gastava se deslocando de um local para o outro, né? Então, essa verba, né, essa remuneração, ela deixou de existir. No entanto, o acidente de percurso, que se equipara a acidente, ou seja, se iguala a acidente de trabalho, esse não deixou de existir. Portanto, se eu faço todo dia o meu caminho de casa, por exemplo,
Eu trabalho aqui na Rede TV e moro a 2 quadras daqui. Então, todo dia eu faço esse caminho. Nesse percurso, eu sou atropelada ou eu bato de carro, automaticamente vai ser considerado acidente de trabalho. Agora, se eu trabalho, né, aqui na Rede TV, moro a 2 quadras, mas eu resolvo que eu vou ali no shopping, ali na frente... Desvia. Eu tenho um desvio do meu percurso. E aí, se eu sofrer um acidente ali, atravessando a rua para ir para o shopping, já não entra mais como um acidente de trabalho. Então, vai ser considerado toda vez que for o trajeto comum, tá? Ah, desvio só para pegar o pão, só para deixar um amigo. Já deixou de ser o percurso habitual. Tem que ficar esperto, né? Rapaz, eu tive que buscar a criança lá não sei aonde, da escola e tal. E já a gente vê isso, né? O cara sai do serviço, precisa realmente buscar a criança da escola, sofre acidente. Se você não estiver na rota do trabalho para sua casa, infelizmente vai perder seus direitos, né? E tem que ficar esperto com isso, gente. A gente já vê acontecendo, né? E aquela questão da insalubridade e periculosidade, né? Que seria serviços aí que o pessoal faz na rua, né? Tem esses... Como é que funciona? Tem uma diferença, é isso? Tem uma diferença, e essa diferença, inclusive, como eu disse, né? É difícil rasgar o viés trabalhista do previdenciário. Algumas vezes vai impactar no quesito aposentadoria. Sim. Tá? Então vamos começar diferenciando esses dois seres: insalubridade, periculosidade. Periculosidade, toda vez que eu tenho perigo de explosão. Então, por exemplo, se eu sou frentista de um posto, eu vou receber periculosidade. Se eu trabalho com uma arma de fogo, eu vou receber periculosidade. Insalubridade é quando eu trabalho num ambiente que pode trazer algum risco à minha saúde, seja ele biológico, químico, né? E aí existe diversos graus de insalubridade. Tem um grau mínimo, um médio e o máximo. Então, 10, 20 ou 40%. E aí, vale dizer o seguinte. Por exemplo, quem trabalha em câmara fria, ele vai receber adicional de insalubridade. Quem trabalha, por exemplo, em local muito quente, vai receber adicional de insalubridade. Quem vai dizer qual é o grau dessa insalubridade são os programas, né, que são elaborados pelos técnicos ou engenheiros de segurança do trabalho, que vão dizer se tem ou não. Lembrando que, às vezes, eu posso trabalhar num local insalubre, mas ter alguma coisa que quebre essa insalubridade. Por exemplo, trabalho num lugar que tem muito ruído e, pelo grau do ruído, ele é considerado insalubre. No entanto, o protetor auricular, aquele fone de ouvido bonito, que deixa você não ouvir nada, né? Ele inibe esse barulho. Ou seja, se ele é capaz de inibir esse barulho, deixa de ser insalubre o ambiente. E se o EPI é capaz, eu não vou receber insalubridade. O que não pode acontecer, pessoal, recebo insalubridade, né? Já colocaram insalubridade. Fazem depois essa vistoria para saber se cabe ou não. Uma vez que eu comecei a receber insalubridade, eu vou continuar recebendo, mesmo que depois venha dizer que não cabe insalubridade naquele caso, tá? Então, muita atenção. E aí, quem trabalha, né, com essas profissões que tem periculosidade e insalubridade, já vou dar uma dica. Sempre que se desligar da empresa, peça um documento que, ó, é bonito, é tipo falar paralelepípedo agora, tá? Vocês vão pedir para a empresa um documento chamado perfil proficiográfico, né? Palavrão, né? Vamos diminuir? PPP. Pronto. Né? Por que PPP? Porque lá vai dizer em qual função você atuou e se essa atividade, por ser insalubre ou perigosa, se enquadra como atividade especial. Porque quem trabalha em atividades especiais tem que contribuir por menos tempo. Então, toda vez que sair da empresa, não se esqueça de pedir o PPP. E aí, César, eu sei que tem muita gente em casa que deve estar perto de se aposentar e ouviu isso agora e falou assim: puxa vida, eu trabalhei tanto tempo como frentista de posto. Não sabia disso. E o frentista de posto, ele mexe com agente químico, benzeno, né? Sim. Tem o perigo de explosão. Exato. Ele tem as duas coisas, insalubridade e periculosidade, mas eu não posso receber os dois. Eu tenho que escolher um ou o outro, né? Aí ele fala assim, poxa vida, isso se eu contasse na minha aposentadoria, trabalhei a vida inteira de frentista, nunca pedi esse documento, e agora, né? Tem tempo menor de contribuição, como é que eu vou aposentar?
Então, se você não tem, você pode entrar em contato com a empresa e pedir que ela emita o PPP, né? Caso a empresa não exista mais, né? Mas você sabe onde estão os sócios, você também pode pedir isso. E caso a empresa se negue, você pode ingressar com uma ação trabalhista, que a gente chama de ação de exibição de provas, né? Que é só para que a empresa apresente esse documento. Por quê? Porque você vai precisar apresentar ele no INSS para comprovar que sua aposentadoria é uma aposentadoria especial e que, portanto, tem uma série de variáveis que te favorecem, como menos tempo de contribuição, diminuição do fator previdenciário e assim por diante. Direitos nós temos, né? Precisamos conhecê-los. E para conhecer os direitos, a gente precisa procurar um profissional, de preferência um profissional competente para resolver, ajudar a gente, né? A gente deixa passar muita coisa, viu? A gente, no dia a dia, né, naquela correria, você fala, rapaz, não pega um CAT, às vezes cai lá, se machuca, não faz o CAT, né? O CAT, comunicação de acidente de trabalho. Depois você vai ter sequelas no futuro e você não vai ter uma proteção do dia que você se machucou, né? Por isso que é importante fazer o CAT, né? É um dos mais Exatamente, porque assim, se eu recebi o auxílio B91, quando eu voltei para a empresa, eu tenho 12 meses de estabilidade. Aí eu dou risada, sabe por quê, César? Geralmente, muito pouca gente sabe, mas eu sou professora universitária também, né? E aí, é muito engraçado que algumas pessoas, né, falam assim, voltei, tenho estabilidade, não posso ser mandado embora, né? Não é bem assim também, tá? O patrão pode te mandar embora depois que você volta, ainda que você tenha estabilidade? Pode, mas em 2 casos específicos. Se ele pagar a tua estabilidade, né? Ou seja, por exemplo, trabalhei 3 meses, a empresa precisa me dispensar. Os 9 meses que faltaria de estabilidade, se ela me indenizar, beleza, ela pode fazer minha rescisão sem problema. E lembrando que não é porque eu voltei e tenho estabilidade que eu posso sair aprontando tudo na empresa, não, tá? Exato. Justa causa também faz perder o direito à estabilidade. Se você voltou e você quer aprontar, acabou que você vai ser mandado embora. Você vai ter que ficar lavando louça igual eu a vida inteira. eu precisava conversar com o Lucas, Eduardo, mas aí pede para mim um intervalo, para mim só ajeitar as coisas aqui, pode ser? Vamos para o intervalinho, a gente já retorna. Você, lojista, que procura um produto de qualidade para revender no seu material de construção, eu lhe indico os produtos Argamazon, pois aqui você encontra o Argamassa AC1, uso interno, Argamassa AC2 para uso interno e externo, Argamassa AC3 interno e externo para porcelanato e Argamassa AC3 também para piso sobre piso interno e externo. Argamassa grandes formatos também. Além disso, você encontra a linha completa de rejuntos com 15 cores para você atender seus clientes. Meu amigo lojista, você adquirindo os produtos Argamazon, além de um produto de qualidade, você também terá um suporte. Quando você precisar, só entrar em contato que a Argamazon vai até você. Temos uma frota própria para melhor lhe atender, com eficiência e rapidez. Argamazon, fabricando argamassas e construindo sonhos. Olá, meus amigos, aqui é Raime Sareval, corretor de imóveis. Estou hoje aqui para apresentar uma ótima oportunidade de negócio para vocês aqui na cidade de Vilhena. Em parceria com a Cidade Verde Empreendimentos, a Areval Imóveis traz aqui hoje loteamento residencial Cidade Verde 5. O loteamento com total infraestrutura, desde asfalto, sarjeta, meio-fio. E nós temos aqui ótimos atrativos. Nós temos aqui o Shopping Jardim de Vilhena, que está sendo construído nessa região. As futuras instalações da Faculdade Finca. Então são várias opções dentro desse empreendimento que vem a valorizar o investimento que você vai fazer. Nós temos aqui lotes com parcelas a partir de R$ 348,50. Nosso escritório no centro, na Avenida Capitão Castro, número 3248, e aqui no loteamento Cidade Verde 3, tá? Nossa equipe está pronta a lhe atender para fazer as suas simulações, tirar suas dúvidas. É a oportunidade de você estar fazendo um ótimo negócio. Venha você também para a Areval Imóveis Cidade Verde Empreendimentos, a melhor opção de investimento hoje na cidade de Vilhena. Bem-vindo à Tecnoarla.
Hoje eu estou aqui para falar com você que é proprietário ou motorista de caminhão sobre regeneração do seu catalisador. E olha, aqui na Tecnoarla você tem o único equipamento de regeneração de catalisador da região norte. Fazendo a regeneração de forma preventiva, você tem um aumento da vida útil do seu catalisador, mais economia de combustível e mais desempenho. E o melhor de tudo isso, o custo-benefício. A regeneração de catalisador custa apenas de 5 a 10% do valor de um catalisador novo. Se o seu caminhão apresenta perca de potência, alto consumo de combustível ou falha no sistema do Arla 32, vem para a Tecnoarla. Conheça nossos produtos e serviços. Boa noite, Noel. Boa noite aos telespectadores da Rede TV. Viemos aqui mais uma vez, né, apresentar o Hospital Bom Jesus para a população, para a região, para o Bando Sul e mostrar toda a estrutura. Essa é uma ala nova, né, que foi executada durante esses últimos 3 anos aí. Então o Hospital Bom Jesus tem uma nova cara hoje. E gostaria de convidar toda a população, né, que depende de uma saúde de qualidade aqui para vir nos visitar e ver a nossa infraestrutura. E para o ano que vem a gente está programando aí, estamos com um planejamento para investimentos na área de intensiva, UTI, adulto, né? E também estamos terminando o centro administrativo do Hospital Bom Jesus, que até o final desse mês de dezembro estará concluído, né? E a nova cozinha hospitalar até março do ano que vem, nós devemos estar também concluído. Desejamos a todo o povo vilhenense boas festas e um próspero 2023. Sempre pensando na sua saúde e bem-estar da sua família. Boa noite, Noel, e a todos que estão assistindo a programação da Rede TV. Pensou em construir ou reformar? O lugar ideal para você comprar é aqui na MM Materiais. Os melhores produtos e preço de qualidade você só encontra aqui. Na MM você encontra cimento Itaú 50 kg, cimento nacional 25 kg, cimento nacional 50 kg, Cical 10 kg concentrado, Cical líquido, argamassa para cerâmicas, argamassa para porcelanato. Venha nos fazer uma visita, fazer seu orçamento sem compromisso. A nossa equipe está preparada e ansiosa para te receber. Estamos localizados aqui na Avenida Jussato, número 2343, nas margens da BR-174, sentido Juína. Nosso telefone para contato é 3321-1444 ou pelo WhatsApp 8466-3958. Opa, estamos de volta, estamos até virando garimpeiro aqui já, achando minério. Mas o pessoal teve uma promoção muito bacana das óticas no final do ano agora. E aí nós temos a foto da ganhadora. A ganhadora, ela, deixa eu ver aqui, não apareceu para mim o nome da ganhadora, mas está aí a foto, é possível colocar no ar, diretor? Isso, maravilha, está aí ela recebendo o brinde lá, que foi sorteado das óticas Ines. É o relógio da óticas Ines, que foi sorteado no ano novo. Tá aí, os índios sempre cooperam com a gente aqui, sempre deixam um brinde, os brindes deles são bons, rapaz, né? Só brinde. Eu já participei de casa, quando eu não vinha muito aqui, e ganhei um baita de um óculos de grau não, óculos solar. Pensa num caboclo que ficou bonito, rapaz, exibido. E é lá das óticas Ine. Então, se estiver querendo comprar um óculos de sol, igual o povo fala, né? Óculos escuro, charmoso, bonito, se andar mais bonita por aí, vai lá nas óticas Ine. Lá tem relógio, tem óculos. Aquela receita, né, que você tem lá do oftalmologista, leva lá que o Zine cuida de você direitinho. O Zine é bem profissional nesse assunto. Se não tiver bom, ele vai falar. Ele não faz serviço mal feito, não. O Zine eu conheço, acho que uns 20 anos já. Eu nunca vi reclamação do serviço que ele fez. Vai nas óticas Zine. Aqui em Vilhena, tem em Cerejeiras, tem em Sapezal, Campos de Julho, Comodoro. Tem sempre uma perto de você. E tem aqui na frente do Hospital Regional, para quem, né, quiser lembrar, na frente do Hospital Regional. Tem uma na Capitão Castro, pertinho da CIV ali, e tem uma no início da Major Amarante, que a Major Amarante vem de lá pra cá, que eu sou carteiro, né, gente? Carteiro sabe que é de lá pra cá. Não é no final da Major, é no começo. Beleza? Tá aí, tá mostrando uma foto da senhorinha que ganhou, parabéns pra ela, que Deus abençoe aí.
esse óculos é o relógio, para não perder a hora. Mas vamos conversar um pouquinho com o pessoal de casa, tem muita dúvida ali já. Eu vou passando pro Lucas, ele tá pegando o jeito da madeira, tá, gente? Ele é dos nossos aqui. Ele já ele vai pegar o jeito aí, vai... Lucas, tem tem uns boa noite, a gente vai dar os boa noite depois, mas eu queria que você passasse perguntas ou dúvidas aí dos nossos telespectadores. Tem alguma aí já em evidência? Tem sim. Doutora, tem uma pergunta aqui bem interessante, é da dona Marcilei. Meu esposo está com 65 anos e a carteira do trabalho dele foi assinada em 1978. Gostaria de um bom advogado para entrar com pedido de aposentadoria. E aí? Bom, vamos lá, dona Marley. Como é que resolve isso, né? Vai indicar advogado? Você pode indicar advogado? Vamos lá. Não, o Estatuto veda, né? O Estatuto, ele proíbe a gente de indicação de advogados, né? Mas o que eu quero deixar aqui, eu quero aproveitar o gancho primeiro, né? 2 ganchos. Eu vou fazer um gancho social de puxão de orelha para quem está aí do outro lado, né, da telinha. A dona Marileide, é isso? Marcilei. A dona Marcilei é uma pessoa extremamente cuidadosa e zelosa pelo bem dela e da família. Já gostei muito da senhora, dona Marcilei. Sabe por quê? A senhora perguntou de um advogado, né? A senhora não falou de despachante, né? E aí, o que é despachante? Me permitam agora assumir aqui o papel, né, de presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Despachantes são pessoas que às vezes não se formaram no curso de Direito, ou são pessoas que se formaram no curso de Direito e não passaram na OAB, e que só vão conseguir fazer coisas na via administrativa. E que, às vezes, por não conhecer a legislação a fundo, deixa passar coisas na via administrativa, né, que prejudicam um futuro processo judicial. Portanto, nós sempre recomendamos: não contrate despachante, contrate sempre um advogado. Só que aí surge a dúvida: como é que eu vou descobrir um advogado, né? Primeiro que a gente tem Google, mas o Google, né, às vezes não te gera aquela expectativa, não te fala em qual área o advogado atua, né? Por isso que existe a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em Vilhena, mais especificamente, a Ordem dos Advogados do Brasil está situada na Avenida Luiz Maziero, ao lado da Defensoria Pública, próximo à Prefeitura. Lá na Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma listagem de todos os advogados daqui de Vilhena. Então, se está procurando um advogado, né, vai lá, procura, porque lá, inclusive, eles vão informar se realmente esse advogado está ok, se ele não está com nenhuma suspensão, se ele está regular com a OAB dele, se ele pode realmente atuar e qual a área de atuação dele. Importante dizer também, né, que ao buscar um advogado para fazer essa parte administrativa, né, foi como eu disse, tem coisas que só um advogado vai saber. Por exemplo, a aposentadoria. Ele tem 65 anos, mas será que, por exemplo, ele tem os 20 de contribuição? Ou em qual regra de transição ele caiu por conta da reforma da Previdência? Qual que é a melhor aposentadoria para ele? Será que tem períodos ali que tem que entrar como especial ou não? Então, quem vai saber fazer essa análise é somente um advogado que seja especialista na área, tá? Então, por isso que a gente recomenda, busque a OAB. E uma coisa que eu sempre digo, quando a gente vai no médico, César, a gente não vai por um quesito confiança. Então, eu vou no médico, passei na consulta, se eu gostei do médico, eu continuo o tratamento. Se eu fiquei com alguma dúvida do que ele falou, o que eu faço? Procura outro. Segunda opinião. E advogado é a mesma coisa. Você tem que ter confiança no advogado que você contrata. Então, às vezes, você vai passar por 2, 3, 4 advogados até que você ache um advogado, né, que você vai sentir confiança no trabalho desse advogado. Então, não tenham medo, né, de ir procurar um advogado, de ir conversar. Foi o que eu falei no início aqui. Nós não mordemos, né? Nós estamos lá justamente para tirar dúvidas, né? E aí, é como eu disse, não é chegar e falar assim, completou 65 anos. Não, não. Tem um monte de análise que eu tenho que fazer hoje para poder saber
qual é a melhor aposentadoria. Às vezes compensa trabalhar 1 ano a mais ou 6 meses a mais para ter uma renda melhor, né? Então, são uma série de análises. E não é só pegar e por cima, tem o direito, tá resolvido. Não, não, não. Às vezes eu tenho que olhar um documento chamado certidão, né? De contribuição, que é o CNIS, né? Ver se estão ali realmente todos os vínculos trabalhistas, se estão ali todos os recolhimentos, se ele está certinho. Às vezes eu tenho que fazer algum procedimento antes, por exemplo, de ajuste desse CNIS, para depois pedir aposentadoria, por isso, um advogado. Então, se a senhora está aí precisando de um advogado de confiança, procura a OAB, tá bom? Lá eles vão saber indicar para a senhora um advogado que mexa com direito previdenciário, que seja especializado na área. E foi o que eu disse, foi no primeiro, não sentiu confiança? Vai no segundo, vai no terceiro, né? Tem, né? É o que eu digo, tem advogado para tudo quanto é gosto, né? Foi o que eu falei pro César. Eu, particularmente, sou advogado, não gosto de ser chamado de doutora e não gosto que meus clientes me chamem de doutora. Tem advogado que gosta de formalidade. E tem cliente que prefere essa formalidade, né? Então, é aquilo que eu falo. É uma questão realmente de aptidão ali. Eu digo que tem que ter muita confiança. É igual quando você vai entrar na faca com o médico. Você só entra se você tiver muita confiança no médico. O advogado é a mesma coisa. E é interessante, né? Interessante porque a gente vê muito nas redes sociais, né? Ah, quem indica um advogado aí para resolver uma, né? De pensão, de trabalho, não sei o que. Gente, rede social, você está pedindo dica em rede social? Faça isso não, rapaz. Não. Vai na OAB, né? É na OAB que a gente vai? É na OAB. Na verdade, é assim. O que acontece, César? As indicações em rede social, quando às vezes alguém posta lá em algum grupo, né? Preciso de advogado previdenciário, né? Ou preciso de advogado trabalhista ou de alimentos, né? Geralmente, quando as pessoas entram lá e comentam, é porque às vezes já tiveram alguma causa com esse advogado, né? E se identificaram com ele. Mas não quer dizer que a pessoa vai se identificar com esse advogado. Então, assim, você vai na indicação, né? Não gostou? Procura outro, né? Então, é aquilo que eu sempre digo. Pode indicar, quem já passou por um advogado, tem diversos clientes meus que fazem minha indicação, né, em rede social. Mas não quer dizer que o cliente vai lá no escritório. Quer dizer que ele vai em quem ele confia. Até porque assim, quando eu digo isso, eu digo assim, quando você pede nas redes sociais, me indica um advogado, vai vir um monte de advogado, né? Um monte de indicação. Como é que você vai saber? Só visitando e tomando café. Não é? Mas, Lucas, temos mais participação aí, mais dúvida, fica à vontade. Tem uma dúvida aqui interessante. É o seu Silmar. Estou há 1 ano esperando uma revisão de perícia. O que eu faço? E aí? 1 ano esperando revisão de perícia, meu Deus do céu. Perdeu pra mim, rapaz. Eu tô com 1 ano e meio. Na verdade, a gente precisaria entender melhor se é uma revisão de perícia ou se é um acerto pós-perícia, né? Mas, nesse caso, de qualquer forma, como já passou de 90 dias, corre buscar ajuda no judiciário, tá? Já é caso de ajuizar a ação, tá? Passou de 90 dias sem uma resposta, ajuiza, porque o INSS tem obrigação. Quando a gente estava falando, inclusive, do dano moral, esse é um caso que, por exemplo, caberia dano moral, né? Vale dizer que, às vezes, as pessoas deixam para lá, falam assim, agora eu já estou recebendo, agora eu não vou entrar com ação de indenização, né? Só que, se a gente não botar pressão, né, de ficar entrando com essas ações e tocar no bolso do INSS, ele nunca vai tentar melhorar também o seu sistema de atendimento. Então, vamos lá pressionar, tá? Então, nesse caso aí, já procura um advogado lá para poder ingressar com a ação, para saber se é uma questão de revisão ou de um acerto pós-perícia. O importante é receber. Até porque a gente está lutando pelos nossos direitos, né? Se você tem direito, você tem que correr atrás. O INSS é um direito nosso, né? Se ele não pode pagar agora, mas, poxa, não é culpa da gente, a gente fez nossa parte. Pagamos todo mês ali a contribuição. A gente vai para o intervalo e no retorno a gente conversa com o pessoal de casa novamente. Se você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo, a M Portões tem a solução. Atendemos residências, empresas, chácaras, sítio, fazendas, órgãos públicos e condomínios. A segurança completa do seu portão em Vilhena tem nome certo, AM Portões Eletrônico. Somos a única empresa que trabalha com fabricação, conserto e automatização de todos os tipos de portões residenciais e industriais.
Atendemos Vilhena e todo o Cone Sul de Rondônia. Por isso, não fique na dúvida. Não é apenas um portão, é o melhor portão. Temos assistência técnica com toda a linha de peças e acessórios para o seu portão. A M Portões fica na Rua Maranhão com o telefone 3321-2867 e WhatsApp número 984-21-3628. Não é apenas um portão, é o melhor portão. Olá pessoal, eu sou o Felipe da Cessu Engenharia e Arquitetura. Além de projetos para obras novas e construção residencial e também comercial, a gente também trabalha com reformas comerciais e projetos para ampliação do seu espaço. Vou mostrar para vocês mais uma obra nossa. Se você tem um espaço aí na sua casa ou no seu comércio que pretende melhorar, fala com a gente que a gente tem uma equipe técnica pronta para te atender. Acesse o nosso Instagram, @CessuVilhena, ou manda um WhatsApp para a gente no número que aparece no rodapé da sua tela. A gente faz uma visita técnica sem custo algum e consegue sanar suas dúvidas e atender aí aos seus sonhos. Muito obrigado. A melhor época do ano está chegando e nós da Divina Terra preparamos para vocês as melhores promoções. Em nosso granel você vai encontrar uma variedade enorme de produtos e sementes como damasco, ameixa seca, castanhas, nozes, pistache, amêndoa natural e defumada, tâmara, uva passas e muito mais. A nossa loja está localizada na Avenida Major Amarante, número 4707, Centro. Divina Terra, o maior mercado saudável do Brasil. Eu conheci o trabalho da doutora Larissa através das redes sociais. Eu sempre acompanhava e via que a doutora postava sempre os procedimentos que ela realizava. E foi a partir disso que eu conheci o procedimento da remodelação estruturada definitiva. Percebi que era um procedimento que ele não era tão invasivo quanto a rinoplastia, por exemplo, e percebi que o resultado era tão bom quanto. Meu nariz, ele não me incomodava em um ponto muito extremo, porém eu percebi que eu poderia melhorá-lo. E aí eu percebi também que a doutora Larissa conseguiria fazer esse trabalho, deixar o meu nariz mais bonito, e também percebi que eu conseguiria ter uma recuperação melhor com o procedimento da remodelação estruturada definitiva. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Andréia Tertuliano, especialista em odontopediatria e sou formada há 8 anos na área. Venho aqui apresentar a vocês a nossa clínica. Pensando nas nossas crianças, nós desenvolvemos um espaço de brinquedoteca. Esperamos você! Sou o Dr. Valdecir Marangoni, especialista em plantodontia, ortodontia e reabilitação estética com lentes de contato dental. Estamos localizados na Avenida Presidente Nasser, 654, Sala 2.
venha fazer a sua avaliação conosco. Estamos te aguardando. Sim, sim. Opa, já estamos de volta. Nós estamos trocando figurinha aqui para nós saber as dúvidas do povo de casa. E eu já vou direto, porque se eu deixar comigo eu fico falando demais. Lucas, temos mais dúvida aí? Fica à vontade. O que está acontecendo? Vamos lá. A dona Cida, ela mandou uma pergunta aqui. Doutora, eu fiquei 10 anos recebendo 50% do salário e cortaram. Eu estou sem receber nada e o meu caso é acidente de trabalho. Na verdade, dona Cida, o que a senhora recebia, né, era o auxílio acidente. E aí, o que eu vou dizer para a senhora? Que como foi cessado, provavelmente teve alguma irregularidade, que é o chamado pente fino que a gente chama. De tempos em tempos, o INSS faz aquilo que a gente chama de pente fino, que é chamar o pessoal para revisão, passar pela perícia e cessar o benefício. Nesse caso, se ainda existe a sequela, a senhora tem que buscar o direito da senhora judicialmente. Que aí vai ser feita uma ação de restabelecimento de auxílio acidentário, tá? Porque, em regra, esse auxílio acidentário, ele tem que ser pago até que a senhora se aposente. Um detalhe bem interessante. Quem é da área rural e recebe auxílio acidentário, quando se aposenta, continua recebendo auxílio acidentário. Diferente de quem é da área urbana, tá? Mas no caso da dona Cida, procura um advogado, entre com a ação, porque a senhora tem direito a continuar recebendo o benefício da senhora. E assim, às vezes as pessoas deixam de consultar um profissional, um advogado, com medo do preço também, né? Ah, mas eu vou pagar uma fortuna para uma consulta, mas eu já acho que não seja cara. Até porque se você recuperar o seu direito, é o de menos. Exatamente, né? É aquilo que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas vão nesses despachantes, César, sabe por quê? Não cobra consulta, né? E nem todo advogado cobra consulta, vou ser bem sincera, né? Nem todo mundo cobra consulta. E aí vai nesses despachantes que não cobra consulta, mas cobra 3 vezes mais do que o advogado cobra para fazer o processo. Pronto, perdeu lá 30% do seu dinheirinho. Exatamente. Não né? vale a pena. Então, assim, conversa, é uma questão de conversar. O advogado, né, ele, se ele cobra consulta, no momento de cobrar a consulta, ele vai fazer algo que seja acessível também. Porque se não for acessível o cliente chegar até ele, como é que ele vai ter o ganha-pão também, né? Claro, estudou para, né, é uma profissão. É um cálculo aí. Não parece não, mas eles são seres humanos, tá, os advogados. A gente dorme, a gente come, né? Meus clientes que perguntam, falam assim, você não tem vida, doutora? Por que a gente manda mensagem para a senhora no sábado, no domingo, a senhora responde, a senhora tem vida? Não. Eu falo assim, olha, eu tento ter, né? Mas primeiro vocês, né? Porque estão com mais urgência, depois a gente se vira. Tá certo, mas é assim mesmo. Eu acho que vale muito a pena a gente procurar um profissional, saber. Não fica assustado, não. É igual ela falou, tem gente que nem cobra consulta, pergunte, às vezes você tá perdendo um dinheirinho bom aí, por causa de uma consulta no advogado. Vamos pro pessoal de casa? Tem certeza que tem dúvidas ali, a prioridade é lá. Lucas. Sim, vamos lá. O Heitor, Nova Vilhena, ele tem uma dúvida. Doutora, se eu estiver indo de casa, do trabalho para casa, e sofrer um acidente, tem algum direito? E aí? Do trabalho para casa, como a gente acabou de falar, configura acidente de trabalho, tem que ter emissão de CAT, né? Se tiver que ficar afastado pelo INSS, estabilidade, né? Lembrando o seguinte, né? A gente está falando de afastamento pelo INSS, mas não é qualquer acidente que gera afastamento pelo INSS. Você só vai ser afastado pelo INSS se o tempo que você tiver que se ausentar do trabalho for maior do que 15 dias. Lembrando que os primeiros 15 dias o patrão paga, né? E aí, depois o restante é pago pelo INSS. No caso, acidentou, teve que ficar 10 dias, o patrão vai pagar lá os 10 dias, né, do atestado médico que ele vai ficar em casa, e é importante ter a CAT, sim, guardadinha. Eu vou só aproveitar rapidinho que você falou sobre o acidente, e é um assunto em voga, né, todo mundo quer saber sobre isso. E aí você está afastado pelo INSS, como a gente costuma falar, né, encostado, e aí cessou o benefício, mas aí você volta para a empresa, mas a empresa fala, não, você não tem condições de trabalhar, meu filho, volta lá para o seu INSS. Como é que fica essa situação? Nossa, esse nome tem um nome bonito, viu, César? Chama limbo previdenciário. Limbo mesmo, porque você não sabe onde você está. É o reino de Nárnia. É
o reino de Nárnia, né? É bem isso. E aí existe uma explicação que eu quero que todo empresário e todo trabalhador esteja aqui de ouvidos bem atentos, né? Tomei alta do INSS, mas eu não concordo com a decisão, né? E aí eu volto para a empresa. E o médico da empresa diz o seguinte: ele está inapto para voltar ao trabalho. Então, o INSS diz que eu estou apto e o médico da empresa diz que eu estou inapto. Tenho duas decisões divergentes. Como eu tenho uma decisão divergente, vou recorrer da decisão do INSS, o que tem que acontecer? Durante esse período, o patrão deve pagar o salário do empregado. Os patrões já levantaram do sofá, já deram um tapa, falaram assim, essa doutora aí fugiu da faculdade, né? Ela bebeu, até parece. Funcionário tá doente, a culpa não é minha, agora eu vou falir minha empresa. Não é bem assim, tá? Por quê? A empresa vai pagar o salário desse funcionário até que saia a resposta do INSS. E aí são duas situações que podem ocorrer. O empréstimo social, no qual a empresa faz um contrato com o funcionário dizendo o seguinte: eu vou fazer o adiantamento do teu salário e quando sair a resposta do INSS, você vai devolver esse valor para a empresa. Ou a segunda opção, eu, empresa, aciono o INSS juridicamente. Por quê? Porque eu estou tendo que tirar de um valor que não era meu, tá? E aí, é importante dizer que pessoa jurídica, que no caso é a empresa, ela também tem direito à indenização de dano moral. Então, vamos supor que o cara entrou com o processo, recorreu, ganhou na justiça e a empresa teve que arcar, né, com esse salário e depois ficou no prejuízo. A empresa pode entrar requerendo não só o ressarcimento desses valores que foram pagos, como também uma indenização por dano moral, por ter que pagar algo que não era da competência dela, tá? Ótimo. E aí vale dizer o seguinte, perigosíssimo isso, que se a empresa não fizer isso, o funcionário pode buscar ajuda. Aí você não fala assim, Camila, então eu entro com uma ação lá no TRF, previdenciária, contra o INSS? Não. É uma ação trabalhista que o segurado vai fazer contra a empresa na vara do trabalho, falando que ele está apto pela empresa, inapto pelo INSS, e aí vai juntar os laudos, vai juntar o recurso que ele está fazendo, e os entendimentos, na sua maioria, têm sido de que a empresa tem que pagar, e depois ela que se acerte com o INSS. Porque no caso, o INSS diz que ele está apto ao trabalho e a empresa não, né? Exatamente, a gente tem uma divergência. Certo. Lucas, eu vou conversar com o Lucas novamente, que é prioridade do pessoal de casa. Temos mais uma participação aí, uma dúvida? Tem uma dúvida sim, do seu Antenor. Olha só a situação. Eu tenho câncer, tenho mais de 2 anos. O INSS já foi reagendado a minha perícia 3 vezes. Eu queria saber se eu posso entrar com ação contra o INSS. Eu não tenho renda e vivo do Auxílio Brasil. Olha só, nesse caso a gente tem que ver o seguinte, contribui para o INSS, se tem contribuição vai ter direito, né, automaticamente ao auxílio doença. E nesse caso já pode entrar, porque se já foi remarcada 3 vezes a perícia, tem que ver, porque geralmente quando chega e fala assim, foi remarcada, quer dizer que foi negada a primeira vez, aí depois entrou de novo, isso me cheira assim, que parece que tem ali alguém que está fazendo remarcação de perícia. E aí vale uma dica aqui, né? Às vezes eu nunca contribuí para o INSS e estou com câncer, que é uma doença que vai me incapacitar por mais de 2 anos, como é o caso do seu Antenor, né? Mais de 2 anos sem poder trabalhar e eu não tenho renda e nunca contribuí para o INSS. O LOAS, BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é para deficiente, para pessoas idosas que nunca contribuíram, que é um auxílio que entra dentro daquele globo da Seguridade, né? Ele pode ser concedido também para pessoas que nunca contribuíram e que estão impedidas de trabalhar por um longo período de tempo. A gente já tem decisões favoráveis nos tribunais. Então, eu não sei como que é o caso do seu Antenor. Como ele disse que ele recebe Auxílio Brasil, provavelmente ele deve se encaixar em baixa renda, e aí se ele não fez o recolhimento pro INSS, tem como ele fazer essa questão do LOAS. O correto, seu Antenor, é pegar toda a documentação que o senhor tem de questão médica e essas negativas do INSS e procurar um advogado para que ele possa analisar certinho esses documentos. E cada caso é um caso, né?
Às vezes, quando ele falou ali de adiou, né, as perícias, aconteceu comigo já 2 vezes, 1 ano e meio. Adiaram 2 vezes. Não foi que fez a perícia e deu negativo, é porque adiou, não fui atendido. Então pode ser o caso dele. Mas temos mais dúvida do pessoal de casa, vamos conversar com o povo de casa. Tem sim, tem aqui a do seu Dedé. Ele está dizendo o seguinte: beneficiário do LOAS, ele tem que tomar cuidado com as postagens, redes sociais. E aí? Ele deve se portar aí. Vamos lá, beneficiário de LOAS, eu tenho que tomar cuidado com um negócio chamado CAD único, gente, tá? O que é o CAD único? É o cadastro que é feito junto, geralmente, à Secretaria, né, Municipal de Assistência Social, no qual comprova minha baixa renda. Uma dica que as pessoas que recebem LOAS não costumam fazer: atualize seu CAD único anualmente, tá? Porque o LOAS, ele também passa por revisão de benefício, tá? Se você recebe um LOAS, né, e aí aparece trabalhando, não vai ficar muito boa a coisa, né? Então, o LOAS já é justamente isso, para a pessoa que não pode trabalhar, né, e que nunca contribuiu. Então, vamos tomar cuidado. E aí, a dica para quem recebe LOAS é: todo ano, atualize seu cadastro único. Por quê? Porque é pelo cruzamento de dados dessa informação do cadastro único que o INSS vai saber se você se encaixa na categoria de renda para poder receber o benefício. Certo, são temas, né, muito importantes aí que a gente tem que estar de olho. Tem uma situação, né, dúvida da gente: gestante pode pedir demissão? Pedir demissão pode, não pode ser demitida. É mesmo? É porque às vezes a gente fala, né? A gestante não pode ser mandada embora, mas ela pode pedir demissão? Pedir demissão sem problema nenhum. Ela vai tomar prejuízo, né? Exatamente. Ou não, né, César? Porque a gente diz o seguinte, né? Tem pessoas que o sonho da vida realmente é ser mãe, elas pedem demissão, acreditam nisso, né? Então, seguem o sonho. Então, não diria que é um prejuízo, né? Lembrando que também vale a mesma regra da estabilidade. Não é porque eu tive o bebê, né, que eu tô garantido. Tive o bebê, voltei para a empresa, vai chegar um momento que vai acabar o período de estabilidade, ou o patrão pode pagar essa estabilidade, ou ainda pode ocorrer uma justa causa, né? Então, gestação não é garantia de emprego, né? Tanto é que a gente já fala estabilidade, não garantia, né? E aí a gestante pode sim pedir demissão. O que eu recomendo que seja feito é que ao invés de vir aquele aviso batido pela contabilidade, eu fulana de tal, vou impedir, é que seja feito de próprio punho pela gestante. Porque depois isso não pode ser contestado. Certo. Tá aí. A gente vai para um pequeno intervalo, é isso? Um pequeno intervalo, a gente já retorna. Não saiu daí. A Farmácia Preço Baixo, que está localizada na Avenida Paraná, em Vilhena, tem para você uma variedade em produtos. Aqui você vai encontrar promoção todos os dias. A segunda-feira do genérico, a terça-feira mais saúde, a quarta-feira do bebê, a quinta-feira do hipertenso e do diabético, a sexta-feira da beleza. E no sábado e domingo a promoção não para. Aqui tem promoção todos os dias, descontos especiais para você. Venha para a Farmácia Preço Baixo. Fala aí, Andressa, sobre as nossas promoções. Aqui você encontra os mais variados produtos para atender você e a toda a sua família. Uma linha completa em cosméticos como maquiagens, protetores solar, cremes hidratantes, linha mamãe e bebê com produtos de qualidade que vão garantir a segurança do seu pequeno. Temos fraldas, leites, lenços umedecidos e muito mais com o melhor preço. Uma variedade de tinturas e tonalizantes para você que quer realçar sua beleza. Produtos de higiene, shampoos, condicionadores, máscaras para todos os tipos de cabelo e para todas as finalidades também. Você que deseja combater o frizz, melhorar o ressecamento, tratar uma química, tudo isso você encontra aqui. Suplementos para atletas, para você que faz academia, ou é ciclista, ou não faz nada, mas quer fazer do seu ano de 2023 diferentes, começando pela sua saúde. E você sabia que nós, da Farmácia Preço Baixo da Avenida Paraná, temos nossa marca própria de suplementos vitamínicos e minerais para você que deseja tratar a sua saúde de dentro para fora. Temos vitaminas para pele, cabelo, barba, unhas, colágeno, ômega 3 e muito mais com os melhores preços da cidade.
Além disso, aqui você também encontra uma variedade de medicamentos similares, genéricos e de referência. E ainda nós temos a Farmácia Popular com até 90% de desconto em medicamento. E para o seu maior conforto, temos Disque Entrega com o telefone 3321-1835. Farmácia Preço Baixo, mais saúde e menos preço. Você que está a fim de adquirir seu veículo, aqui na Conesul Veículos nós temos Fox Comfortline MSI 2017-2018, 1.6, manual completo, Ford Ka 2018-2019, 1.5, SE, câmbio CVT, um veículo completo para você e sua família. Também temos Onix Joy 2017-2018, 1.0, manual completo. Lembrando que temos várias marcas e modelos, trabalhamos com financiamento, pegamos seu veículo como entrada, temos garantia de 90 dias motor e câmbio, estamos com as melhores taxas de financiamento do mercado. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso estoque. Estamos localizados na Avenida Celso Mazzutti, esquina com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Conesul Veículos, realizando sonhos. Rondônia tem uma indústria especializada em tanques para combustíveis, silos para grãos, revestimentos para assoalho, bebedouros para criação animal e muito mais. Conheça agora a Prime do Brasil. Fabricante de tanques para combustíveis em geral, Arla 32, silos para grãos, revestimentos para assoalho e produção de bebedouros para criação animal. Tudo isso com a mais alta tecnologia e uma equipe especializada para entregar para você com agilidade e qualidade o melhor produto do mercado. Prime do Brasil, uma empresa genuinamente rondoniense. Para conhecer mais ou para mais informações, acesse nosso site primedobrasil.store. Olá, estou aqui para te convidar para vir até na Veloce conhecer nossos produtos. Temos aqui uma variedade de coisas. Temos uma linda seção de iluminação para sua casa, para as áreas internas e áreas externas. Também tem aquele revestimento que vai ficar ideal aí na sua casa. E para finalizar, tem uma seção inteira de tintas, somente para você escolher a cor e renovar a pintura da sua casa. E a Nex Informática é a loja mais completa da região, sem contar que o atendimento é de primeira qualidade. E aqui o cliente tem prioridade. O Eduardo vai comentar. Diga aí, Eduardo. É isso mesmo, Noel. Aqui na Nexus Informática você encontra computadores, monitores, periféricos e acessórios, impressoras, tintas e toners para impressoras, cadeiras gamer, no-breaks e estabilizadores. E além disso, fazemos manutenções em computadores e notebooks. Estamos localizados na Rua Costa e Silva, número 76. Nosso WhatsApp é 3321-2112. Vem para a Nexus Informática. Os telespectadores do programa do Noel, sou o professor Vitor, vinculado ao curso de Direito da Uninasal Vilhena, e estou aqui hoje para fazer um convite super especial. Mês de janeiro, tradicionalmente,
a gente elabora e a gente oferece o Capacita Uninasal. São cursos elaborados, pensados para toda a sociedade de Vilhena e que contam com a estrutura da Faculdade Uninasal Vilhena, com o corpo docente da Faculdade Uninasal Vilhena e tem os mais diversos temas, das mais diversas áreas, todos gratuitos, com certificação. Então, se você tem interesse em vir aqui passar o mês de janeiro com a gente, estudando com bastante qualidade, de forma gratuita, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, via ligação, que a gente vai estar esperando vocês aqui durante todo o mês de janeiro para a gente estudar bastante. Um abraço. Opa, estamos de volta, programa do Noel. Estamos acabando o programa, falta 20 minutinhos, não vai dar tempo para responder todo mundo de novo. O César falou demais, atrapalhou todo mundo. Mas vamos ouvir o pessoal de casa. Tem mais uma dúvida aí, Lucas? Fica à vontade. Tem duas dúvidas aqui e eu vou falar a primeira aqui. Ó, sou funcionário público do Estado, presto serviço para o município, fazem 20 anos. Sou técnico de enfermagem e há mais de 20 não recebo insalubridade. E nessas condições há vários funcionários, assim como eu. Pois é, então os colegas aí não estão compartilhando informação com vocês, né? Há diversos julgados já aqui, né? No caso, não vai procurar a Justiça do Trabalho. Por ser servidor público, ele não é seletista, ou seja, não é regido pela CLT, ele é regido pelo Estatuto Municipal. Então, a ação vai correr na Justiça Estadual. E aí, automaticamente, tem direito a entrar com essa ação de insalubridade. Já existe, inclusive, processos transitados em julgado que a gente usa, como a gente diz no direito, né? De prova emprestada. A gente vai lá, pega o laudo desse processo que deferiu a insalubridade para esse colega e coloca nesse processo novo, né? Então, vale muito a pena entrar. E aí, aproveitando o gancho dessa pergunta, né? Vale dizer o seguinte também, a gente fala que médico, quem trabalha na saúde, por conta desses quesitos de insalubridade, tem direito também à aposentadoria especial, ou seja, a aposentadoria mais benéfica com menos tempo de contribuição. O que muito pouca gente sabe é que não é só o médico que se enquadra nela. Todo mundo que está na área médica, que tem contato com o risco biológico, vamos supor que eu sou auxiliar de enfermagem e entro ali no risco, em contato direto com o paciente, eu também tenho direito a essa aposentadoria especial. Eu sou secretária, mas participo dos procedimentos médicos. Eu também vou ter esse direito. Então, essa servidora pública, né, eu recomendo, procure um advogado. Esse advogado vai entrar com o processo, só que é uma pena, né, que faça 20 anos, porque você não vai conseguir receber os 20 anos retroativo. Você vai conseguir receber apenas os últimos 5 anos e implantar daqui para frente o recebimento, né? Mas pelo menos não sai no prejuízo. Sim, caducou, deixou caducar. A gente falou sobre isso ontem, né? Sobre a questão de caducar, 5 anos retroativos. É uma pena, né? Mas fazer o quê? Lucas, tem mais participação aí do pessoal? Tem sim. Essa aqui é uma dúvida quanto à aposentadoria rural, né? O produtor rural, o que ele tem que fazer, o que ele deve procurar, notas, né? Como é que funciona? Vamos lá. Gente, agora eu vou me estender um pouquinho a mais nesse assunto. Vontade. Nós tivemos muitas alterações com relação à aposentadoria rural, né? Então, requisitos para aposentadoria rural. A mulher, 55 anos de idade, o homem, 60 anos, 15 anos de atividade ininterrupta na terra, né? Não necessariamente na mesma terra, mas sempre trabalhando. Só que, para que eu possa dar entrada nessas aposentadorias, não basta ter um documento expresso aqui, outro lá. Eu preciso ter notas, eu preciso, se tiver, da DAP, que é um documento, né, de aptidão de produtor rural. Eu tenho que ter também, né, a inscrição como segurado especial. E aqui, eis um X da questão, né? E, inclusive, eu falei outro dia também no Instagram sobre essa questão. Autodeclaração de segurado especial. O segurado especial, ele tem um recolhimento do INSS a partir do momento que ele vende ali a terra, vende o produto dele e comercializa e compra, né? Então, é importante juntar essas notas. É importante ter ficha do posto de saúde que ele frequenta. É importante, né, ter testemunhas, dependendo do caso, né? Então, quanto mais documento tiver, mais facilmente vai ser deferida. No entanto, para isso, não basta que eu tenha esses documentos. Eu tenho que ter uma autodeclaração. Camila, mas a autodeclaração é uma coisa fácil de fazer. Sim, hoje a autodeclaração
Ela é feita no site do INSS, no portal do meu INSS. Então, ela é eletrônica. Acontece que se essa autodeclaração não for devidamente preenchida, o que vai acontecer? Ela vai confrontar com esses documentos e automaticamente o benefício vai ser negado. Então, a aposentadoria rural não é simplesmente sair fazendo, eu tenho 15 anos na terra. Não. Peraí, o que eu tenho de documento que comprova esses 15 anos na terra, né? Eu tenho vizinhos, o que é que eu comercializava, né? De que forma que eu comercializava. A própria instrução normativa do INSS diz que eu posso ouvir 3 testemunhas durante o processo administrativo para comprovar isso. Isso não acontece, mas a instrução normativa diz isso, né? E aí, se eu não fizer uma linha do tempo, né? A análise ela pode ser indeferida. E aí eu tenho que tomar cuidado com o tamanho da terra que eu trabalho, porque tem os módulos, a quantidade de módulos fiscais que eu posso trabalhar, né? Vamos supor, eu tenho 50 hectares de terra. Gente, se eu tenho 50 hectares de terra, eu não sou pequeno produtor, eu não me enquadro dentro do segurado especial. Acho que é 4 módulos, né? 4 módulos fiscais, né? Então, eu não posso me enquadrar como pequeno produtor, né? Então, nesse caso em específico, do segurado especial, são essas regras. E aqui tem que, obrigatoriamente, ter a autodeclaração que tem que ser muito bem preenchida. A autodeclaração é o documento-chave para uma aposentadoria rural bem-sucedida na via administrativa. Claro, se negado, parte para a judicial. Só que eu vou contar uma outra coisa para vocês. A gente fala de aposentadoria e a gente logo lembra disso que o Lucas acabou de falar, de juntar documentos. Mas eu vou fazer uma devolutiva para você agora, César. Me lasquei. Tem um funcionário, o César lá virou fazendeiro, né? Sonho, ganhou na sonho. Mega Sena, virou fazendeiro. E aí o César tem lá na propriedade rural dele, né? O vaqueiro que vai lá catar o gado no pasto, né? Aquele Nelore verde, né? Aquele boi verde, bom, né? Lasquei, eu tô sonhando. E aí o César tem esse funcionário que inclusive é registrado no SEI do César. Eu te pergunto, César, aposentadoria desse seu funcionário vai ser igual desse segurado especial ou vai ser igual de alguém que trabalha na cidade? Do meu funcionário. Do seu funcionário, tem carteira assinada. É uma Ele vai aposentar com baita 60 anos, se ele for homem, ou com 65? Eu acho que ele vai pro urbano, né? Olha só que interessante, gente. Essa regra da aposentadoria rural de 60 anos, né, para o homem, 55 para a mulher, não vale só para o segurado especial. Ele vale para todo trabalhador da área rural. Que bacana, que bom saber. Tá? É uma informação que muito pouca gente sabe. O caba rala lá, né? Ela rala lá na roça, né? E na hora de aposentar é como se fosse a cidade. Exatamente. Por isso, por ser um serviço muito mais puxado que essa regra se encaixa. A diferença, César, é que ele não vai ter que juntar nota, porque daí o registro dele tá na carteira. É o suficiente. Já é o suficiente. Mas Então, eu vou me lascar porque eu não posso ter funcionário para aposentar, ou não? A regra vale? Tipo assim, eu tenho o meu funcionário, né? Eu vou entrar na regra dos 60 anos, é 60? Vou entrar como rural? Você não vai entrar como rural, Porque sabe eu tenho por quê, funcionário. César? Não é só porque você tem funcionário. É porque você vai ser um grande fazendeiro, vai ultrapassar a quantidade de módulos, tá me né? dando um monte de Vai terra ter aí. ceia aí aberto, né? Então, você não vai se enquadrar dentro desses quesitos, né? Deixa eu te falar, e se fosse uma chácara com um funcionário? Uma chácara com um funcionário, você ainda entra dentro, tá? Desse quesito de segurado. Inclusive, vamos supor o seguinte, tá, César? Você tem uma chácara, você não contribui para o INSS, mas você tem um funcionário registrado no teu CPF. Isso não te desconfigura como segurado especial, porque eu posso ter um funcionário. A lei, o entendimento, né? Os enunciados do próprio INSS também dizem isso. Sabe por quê? A gente pensa no INSS só como aquela agência que está aqui, mas o INSS é uma coisa tão grande que é como se fosse um tribunal. A gente tem até uma junta de recursos junto ao INSS. E essa junta de recursos traz algumas decisões que são usadas no processo administrativo. Então, entende-se que se você for ali a economia familiar, mas tiver uma pessoa para te ajudar,
não te desconfigura como segurado especial. Que bom, porque a gente sabe que nas chácaras ao redor tem muita gente que tem um funcionário ali para ajudar, né? Naquela verdura, naquelas frutas ali para recolher. É importante saber disso. Ah, e outra coisa bem legal, tá, César? Vamos supor que você planta abacaxi. Abacaxi não dá o ano inteiro. Chega um período ali do ano Temporal. que ele para. É, temporal. Né? Então, esse segurado especial que está na chácara, ele pode trabalhar no ano 120 dias na cidade de carteira assinada. Olha só. Que isso não desconfigura a qualidade dele de segurado especial. Sim, é importante saber disso também, né? O pessoal pode trabalhar na roça e continua com direito e trabalha um pouquinho na cidade e volta para a roça. Exatamente, porque vai ter um tempo que a plantação ali vai ter alguma coisa da plantação que ele não vai ter e aí ele não pode ficar sem sustento. Sim, é importante a gente saber disso, né? Nós temos direito, eu sempre falo, a gente tem direito, a gente talvez não conheça. Diretor, eu acho que ele deve estar nos ouvindo, do número 1 até o número... Vamos fazer o sorteio, gente, tá acabando o programa, ó. Falta 12 minutos. Do 1 ao 307, vamos fazer o sorteio, de um vale compras, né, lá da Frutaria Menezes, que teve no início do programa que o Fabrício e o Albertino tiveram aqui, deixaram pra gente o vale compras no valor de R$100 da frutaria. Lá tem fruta e tem também um açaí que eu amo demais, um açaí, hein? Convida nós aí quando você for no açaí, gente. Tem também, já o Eduardo aqui já tá, né, ganhou um brinde lá da Frutaria Menezes. Esse Eduardo é pidão, gente, tá doido. Lá na frutaria, então, você tem caldo de cana, pastel, açaizinho lá na hora, você escolhe as suas frutas, tudo fresquinha. Ele distribui os morangos da região aqui. Vamos pro sorteio então, Lucas? Fala do número 1 ao 307, é isso? Vai aparecer na tela ali, Lucas? Agora eu preciso que você olhe na tela. Vai aparecer na tela... E o número que der, você vai olhar aí no caderno e ver qual é o telefone que está na frente dele. Pode sortear, diretor, por favor. 38. Número? 38. Isso. Agora a gente vai saber quem é o ganhador do Vale Compras lá da Frutaria Menezes, que fica na esquina da Avenida Brasil com a Jossato, com a Estrada de Ruína. O número do telefone do ganhador é qual? 9222 1592. Maravilha. Eu entro em contato com você amanhã. Você que ganhou o brinde aí, ganhou o Vale Compras, amanhã eu entro em contato com você. Você já sabe, o pessoal de casa sabe, quando eu sair daqui eu vou lavar a louça. Não dá tempo para falar hoje ainda com você. Já veste não, amanhã na conversa. Lucas, nós vamos ter uns 10 minutinhos para a gente falar. Eu queria que você desse uns boa noite do pessoal que participou aí, pode ser? Alguns aí? Porque não deu tempo de ler todo, né? Pelo menos uns boa noite ali. Vamos lá. Seu Antônio tá acompanhando a gente aí. Sandra Moura e família. Kleber, Dona Rita, Maria, Dona Lourdes, Dona Carla, Dona Dorcas, Maria das Graças. E tem o pessoal também aqui no chat, no YouTube. A Flávia Sminuato, Dona Nadir, Márcia Zechinel, mandou um abraço para a doutora também. Elogiando a senhora também. Pode ler, elogio você Carolina, pode ler. Elogio você pode ler. Excelente profissional aqui, ó. Acessível, muito dedicada. A doutora Camila é uma profissional maravilhosa, uma querida. É a dona Carolina aqui falando. Dona Marlene de Oliveira. Dona Cleide também, eu dou uma boa noite para todos nós aqui. E para a senhora, agradecendo sua simplicidade, doutor. Eu agradeço, gente. Isso, ó, eu digo que não tem um horário que pague isso, não, gente. Eu digo que não tem, né? não tem, né? Ei. Eu quero aproveitar, eu acho que eu posso, porque a Uninassal é patrocinador de Com vocês, certeza, né? Então eu com quero certeza. mandar um abraço, um beijo para os alunos da Uninassal, para toda a diretoria da Uninassal aqui da unidade de Vilhena, né? A Flávia Esmanioto também, que é da FASA também, um abraço, que tá aí curtindo, comentou, né? E quero aproveitar, porque eu tenho 2 moleques lá em casa que são gêmeos, sabe? Olha só. Nicolas Cadê e eles que não Murilo veio? estão esperando o beijo, né, da mamãe Ti, né? Ai. Que não são meus filhos, são meus sobrinhos, né? Bacana. Mas é uma ligação muito forte, então eles se reconhecem como tendo 2 mães. Então, beijo pro Nicolas e pro Murilo, né? E essa senhora Marlene de Oliveira Domingos, né, é a criadora dessa pessoa que vos fala, É né? a responsável? É a responsável. E é a ela e a seu Virgílio de Oliveira Domingos, que são 2 pessoas que não tiveram estudo na vida, mas que venceram na vida e que ensinaram a mim e a minha irmã que o mais importante do que ter é ser, né? Que não adianta você ter dinheiro e não ter caráter e não ter honestidade, né? E se hoje eu sou o que eu sou,
é porque eu tive ali uma base de família muito sólida e de pessoas que realmente me colocaram, né, onde eu deveria. E agradecer também ao marido, né, porque você Deixou sabe, vir, o marido, né? o marido Deixou deve vir, estar né? lavando a louça agora enquanto Pronto, tá, é né? dos meus, é dos meus. É, porque todo marido que se preza, bom marido, Não né, é? dá a última palavra, sim, senhora, né? Ah, Então, um a agradecimento. A gente sempre manda, né? Manda a mulher ficar no sofá assistindo a série dela e eu vou lavar a louça. Fica aí, mulher, não me perturba não, deixa eu lavar a louça sossegada aqui. E eu também não posso deixar de agradecer o pessoal da CD Advocacia, gente, que é a minha equipe, que me ajuda, né? Hoje, inclusive, o César foi lá no escritório, né? Então, se não são Fernanda. eles organizarem, né, a agenda, se não são eles falarem assim, não, a gente ajeita aqui, a gente remaneja cliente, pode ir para entrevista, né? Não existe a Camila Domingos sem a equipe, então não posso deixar aqui registrado meu agradecimento a todo mundo, né? E também, claro, eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas eu recebi bastante mensagens Se você aqui. quiser pegar o celular, fica à vontade. Tá? Eu tive a oportunidade, né? Olha só que como o mundo é pequeno, né? Eu quero mandar um beijo para Janete Nunes, porque a Janete Nunes, ela me conhece desde criança. Coincidentemente, hoje ela estava assistindo o programa do Noel. Olha aí que bacana. E ela falou assim, olha, foi por Deus que hoje eu liguei a TV e estou assistindo a entrevista contigo. Eu não sabia mais nem por onde a Janete andava, porque ela mudou de cidade, né? E aí... Reencontros, né? Então, quero mandar um beijo para a Janete, quero mandar um beijo também para alguns professores meus do doutorado, né? De cursos que eu ministro, que também estão acompanhando, e o pessoal também de fora. Tem um pessoal aí até dos Estados Unidos, o Edivaldo. Você é famosa, dos Estados né? Unidos, está acompanhando lá no YouTube. Então, pessoal, beijo para todo mundo. Você tem que mandar, como é que é? Beijo em inglês, menina. É kiss. Kiss me. É, kiss. Lá no Ceará a gente não fala inglês, não adianta que eu não consigo também, né, gente? Mas o Terra Boa, Ceará, né? Ô, gente, nasci se eu pudesse, lá, eu gosto morava demais. lá. É bom demais, né? É uma Mentira, praia, porque eu amo minha terra, né? Pra quem não Mas- sabe, sou filha da terra, nasci aqui em Vilhena. Você é daqui de Vilhena? Sou! Bacana, que bom, hein? 37 anos que meus pais chegaram em Vilhena, né? Sou filha daqui de Vilhena, sou filha da terra mesmo, né? Não troco minha terra por lugar nenhum. Gosto de passear, é bonito por demais. Mas eu digo que eu sou suspeita pra falar, porque terra da gente é terra da gente. Não, a gente se apaixona por onde a gente vive bem, né? Eu acho que a gente se apaixona pelo lugar que a gente vive. Se estiver bem, aqui é meu lugar. Mas a gente ama lugares para passear, para andar. Eu vou no meu Ceará de vez em quando eu posso, lá ver umas praias lá. Ah, meu povo lá. Lucas, eu vou me despedir de você. Muito obrigado pela tua vinda aí. Obrigado aí pela força que você deu aí. E tá convidado a vir inúmeras vezes. Todas as vezes que eu estiver aqui, você tem um convite para vir também. Vamos. E vem as próximas, então, vamos nos né? ajudar. Vamos lá pra cima. Boa noite para você. Se você quiser mandar um beijo aí para sua mãe, para seu pai, deve estar assistindo, né, Um rapaz? abração pro seu Gil Saraiva, né? Dona Célia, Dona Ana, minha irmã. E é isso, abração pra todos aí. Agradeço o carinho. Todo mundo aí no chat aí, mandando mensagem. Agradeço demais. Bacana, só lembrando, Lucas, você já se formou no curso que você estava fazendo? Já terminou? Já apresentou o TCC? Como é que tá Concluí lá? agora. TCC apresentado aí com honras aí, com louvor. E qual é a sua profissão? Por enquanto, estagiário, né? Estagiário de Defensoria Pública. Qual é que Não, ele tá mentindo, ele tá dando corte. Ele tá dando dica que ele vai ser um bom profissional na área dele. Tá vendo? Vamos segurar esse caboclo aqui na Vilhena. Não vai embora não, caboclo. Não vai pra cá. Vou continuar pra cá. Não, eu vou continuar aqui. Isso. Mas você está se formando em Concluí direito? Direito, tá aí. Mais um aí para ajudar a gente aí nessa área do direito. Nosso direito. Muito obrigado a você. Conto contigo nas próximas vezes aí. Não se aveste não, que você vai estar aqui conosco. Obrigado. Tamo junto. Vamos lá. Valeu. Tá aí, nós tivemos aí o Lucas, né? O Lucas é a primeira vez que ele vem, né? Vai, pega no jeito da coisa ali. O povo de casa ali, ele atendeu o máximo que ele pôde. Eu vi ali, tinha uma lista enorme de pessoas ali que mandaram mensagem. Desculpa a vocês que a gente não conseguiu ler. O pessoal parabenizando a doutora também, que é muito querida ali, eu vi também. Não foi possível passar todos para cá. Mas no próximo programa que ela vier, entrar o Lucas de novo, ele vai, né? Camila, então assim, a gente fez uma boa conversa, que eu acredito que foi muito bem aproveitado, o pessoal de casa tirou mais dúvidas, que ontem nós tivemos um programa muito bom nesse sentido, e eu percebi que precisava de um a mais, né? E aí eu contei contigo, você foi muito legal, assim, muito bacana com a gente de vir, não se opôs em momento nenhum, vamos, né? Vamos lá, vamos conversar. Eu acho isso muito bacana da sua parte, se dispor a ajudar.
E você sabe que a gente é fã seu, sabe do seu trabalho, te acompanha nas redes sociais. Das suas redes sociais tem dicas, não é isso? Isso, na minha rede social, principalmente, assim, eu tenho um site, camiladomingos.com.br, lá tem informações de direito, e tem também, né, a página do Instagram. Aí, todo dia tem uma dica diferente, né? Bacana. E eu quero aproveitar, né, fazer um convite, dia 24/1, no YouTube da Escola Superior da Advocacia, eu vou fazer uma live com o Dr. João Batista Lázari, que é um juiz federal do TRF da 4ª Região, porque nós estamos comemorando 100 anos de Previdência Social no Brasil. Olha que bacana. E aí, para comemorar esses 100 anos de Previdência, ninguém melhor do que um juiz para contar um pouco de autoridade, como nasceu, né? Sim. E para quem não sabe, né, esse juiz, ele é autor de vários livros que nós costumamos usar não só na faculdade, mas depois no exercício da profissão, né? Que bacana. Então, sintam-se convidados, né? Que dia vai ser? Que horário? Dia 24/1, 19 horas aqui, horário de Rondônia, 20 horas de Brasília, né? Então, sintam-se convidados a participar, né, dessa live, que é bem interessante, onde vai poder também tirar dúvidas aí. Eu vi uma outra versão, né? Que é a versão... Para acessar a live, como é que faz? É no YouTube, no seu canal do YouTube? Não, vai ser no canal da ESA, tá? Esse, por enquanto, é no canal da ESA. Certo. Mas nas redes sociais foi o que eu disse, né? Fica sempre ligadinho, porque todo dia tem uma novidade, né? Hoje mesmo de manhã, eu não consigo me recordar qual foi o assunto, mas no Store tem alguma novidade previdenciária. Se eu não me engano, foi sobre a questão do portal do meu INSS, porque que ele não está funcionando essa semana, Dando né? trabalho para nós. Ele não está funcionando essa semana porque o DataPrev está passando por atualizações, por conta da alteração do valor do salário mínimo e por conta de alguns outros serviços que vão ser implantados na via virtual. Então, por isso que ele não está funcionando. Então, quem gosta aí de ter dúvidas esclarecidas, né? Tem vídeos, a gente procura sempre levar informação, né? Sim. Eu abro caixinha de pergunta. Quem gosta de acompanhar, fica ligado, porque de vez em quando eu tô aqui passeando no Fala Vilhena, batendo papo com a Adriana, Já né? é da casa Rede TV, já. Se entrar lá no Facebook da Rede TV e procurar, vai achar um monte de entrevista da doutora Camila, né? Essa é parceira nossa. Parceira. Aí, ó, tem até um post que a gente fez essa semana, né? Sobre a questão das mamães rurais, né? O que acontece, essa questão da autodeclaração para poder pedir o benefício, né? Como é que tem que ser feito, né? Essa autodeclaração, quem que é a mamãe que tem direito, porque tem muita mãe que está lá na área rural que não sabe que ela tem direito a receber 3 salários mínimos. Ah, maravilha, hein? Né? Se a criança tem até 5 anos, aproveita, né? Que ainda está em tempo aí de pedir esses benefícios, Mulherada né? vai querer engravidar lá no sítio, né? Exatamente, né? É uma brincadeira, gente, é uma brincadeira. Né? Já que é rural, vamos aproveitar, né? Vamos pegar o que é direito nosso. Você tá dando uma boa noite pra gente e instruindo mais ainda, você vê? Ela não para de ajudar a gente. Não consigo, é automático, né? É meio que automático, né? Então, assim, lá tem sempre dicas, né? Sim. O direct tá sempre aberto, tem perguntas, eu abro sempre caixinha de perguntas. Então, assim, é para ser acessível mesmo, é para não ter medo, é para que vocês conheçam, por exemplo, eu conheci a Camila advogada, descobri que eu não tenho que ter medo de ir no advogado. Aí vocês olham lá, passam na frente de um colega e falam assim, se a Camila é advogada e não morde, o colega dela também não vai morder. Talvez não morda. E entra lá no colega, toma um café, entendeu? Ou passa Conversa. lá, toma um café comigo, entendeu? Tá tudo certo. É isso. Camila, queria te agradecer. Boa noite para você, que Deus te abençoe no seu trabalho, que está sempre sendo muito bem feito, né? Porque já tem uma história aqui em Vilhena sobre o seu trabalho, né? E a faculdade, você dá aula. Que Deus continue te abençoando aí, você continue sendo essa pessoa dedicada, pessoa aí pronta para ajudar quem precisa. Amém, César. Eu espero, né? Porque assim, eu vou ter oportunidade ainda de contar, né? A história, como vocês viram ali, 2023 é um ano de muitas novidades. Sim. Então, esse ano vocês vão ter um pouquinho de como conhecer a história, de como a Camila chegou à advocacia e nesses 10 anos de advocacia,
o porquê que foi construído tudo isso, porquê que eu tenho tanto amor por aquilo que eu faço, né? E eu que Marcar agradeço. um programa. Dá um programa, Sim. porque a história... Porque, para quem não sabe, a minha primeira profissão não foi ser advogada. Eu fiz pedagogia e eu era professora de pré-escola. Pronto. Né? Então, começa por aí a Escapou. história. Então... Vamos marcar um programa só para ela contar a história dela, que vai dar um filme depois. Mas eu queria te agradecer novamente. Boa noite para você. Eu que te agradeço, viu, César, pela oportunidade, né? Sempre gentil, sempre solícito. O carteiro que chega rindo, né? Eu sinto saudade do César Carteiro, porque ele chegava, e onde o César chega, ele arranca sorriso, né? Então, quando ele chega lá no escritório, a gente já sabe que é o César que chegou, porque todo mundo começa a dar risada. Parece mala de mascate, né, gente? Viu aberto. Gente, eu quero me despedir de vocês também, a gente precisa ir embora. A Alexandra já tá ali ao vivo, já tá agoniada, né, Alexandra? Ah, chega aí, mulher. Amanhã quem vai estar aqui é o Seixinel, José Seixinel, da Tapeçaria Seixinel. Tem uma história de vida muito bacana, vai estar ele aqui, a família dele, pra gente bater um papo. Então não perca o programa de amanhã, tem brinde também. Uma boa noite a todos vocês, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.